Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo nosso canal no Spotify Verticalizando Cast. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, engenheiro civil Eduardo Santana. Olá, Thiago. Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aí. E eu já convido vocês desde o início já estar curtindo e compartilhando esse link aí para todos que possam estar interessados em empreendedorismo, essa nova série que nós estamos vivendo aí e trazendo esse conteúdo para vocês. Não se esqueçam também de visitar o nosso site lá, já temos nossos e-books disponíveis, tá? Compra lá para ajudar a gente. A gente vai ter, estamos iniciando com dois e-books, um na área de financiamento e outro na área de hidráulica, mas teremos vários aí que estão em produção e toda essa parte de construção aí vai estar conteúdo top para vocês. É isso aí. Temos aqui também o nosso outro idealizador, engenheiro civil, Jonas Mingoia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui uma novidade para começar, mas com chave de ouro aqui, a nossa série de empreendedorismo. Temos aqui nosso amigo Aristeu, o cara é fera. Hoje a gente vai sugar desse homem aqui, ele vai falar todos os códigos para a gente aqui sobre empreendedorismo. Então, para você que está começando, para você que já tem uma empresa, para você que conhece alguém, manda esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp. A gente quer dar informação de valor e te ajudar. É isso aí. Manda aqui no grupo de política também. Na hora que estiver brigando lá, manda o conteúdo para dar aquela pausa na briga. E aí, igual o Jonas falou, estamos completando aí um ano de nosso canal, estamos muito felizes aí com o crescimento e para comemorar, começamos uma série nova. Então, começamos a série Empreendedorismo, trazer empreendedores aí de sucesso para nos ensinar, né, sua trajetória de vida e a gente captar alguns segredos aí, o que cada um tem em comum, para a gente poder ajudar vocês aí que estão assistindo. E aqui para nos dar uma aula hoje, é um cara que eu sou muito fã, é um grande amigo meu, admiro ele muito. Ele é palestrante, graduado em Direito, com pós em Direito no Trabalho. Ele é diretor regional e instrutor do método Mastermind de Liderança, Inteligência Interpessoal, Comunicação Eficaz, Oratória e Vendas de Alta Performance. Aí eu já fiz uns 3 desse aí. Esse método criado por Napoleão Hill e representado aí no Brasil por Jamil Albuquerque. Com vocês, Aristeu Silva. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou me sentindo em casa já, né? Então, obrigado, Thiago. Obrigado, Eduardo. Jonas, parabéns. Um ano. Obrigado. Né, de projeto aí do Verticalizando Cast. Não é um dia, né? Um ano. Exatamente. Já demonstra consistência. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e me sinto privilegiado de participar dessa comemoração do aniversário, né? Então, nós que agradecemos, sabemos da sua corrida agenda aí e aí deu um tempinho aí para conversar com a gente, nós que agradecemos. E começando aí, igual a gente começa quase todos os podcasts, conta um pouco sobre o Aristeu, de onde surgiu o Aristeu, onde é que ele nasceu. Bora lá. O Aristeu, tem o Aristeu versão antes do Mastermind e tem o Aristeu versão depois do Mastermind, né? Eu sou o Aristeu Silva, Aristeu de Campos Silva, né? E eu tenho 43 anos, casado, tenho uma filha chamada Larissa e um menino chamado Pedro, né? A Larissa 8 anos e o Pedro 3 anos. Vamos mandar um beijo pra Tailine, que é a esposa do Aristeu, senão ela vai ficar brava. E casado com a Tailine, né? Que foi a instrutora aí do Thiago, né? Então, é uma família muito linda, penso que é o meu maior projeto, tenho certeza que é o meu maior projeto, né? Legal. Então, família é aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O lar, né? O lar é aquele lugar onde você quer voltar no final do dia, né? Então, é importante ter a família que é a nossa base. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Coronel Sapucaia, que é divisa com o Paraguai, então, assim, sou importado. Né? Importado, né? Bem barato, né? Bem assim no porta-mala, digamos assim, né? E lá eu tenho uma família de sangue, somos em 9 irmãos, eu sou o terceiro da escadinha, então são 5 homens e 4 mulheres. Meu pai, agricultor, monocultor, né? Então, assim, analfabeto, criou 9 filhos e até hoje está lá vivo, forte. E aí, quando saiu da zona rural, foi para a zona urbana, ele só tinha uma atribuição, que era vender sua força de trabalho, né? Entendi. Então, ele aposentou como chapa, né? Vocês são da área do direito, da área de engenharia, sabe disso. Então, aquele que carrega e descarrega caminhão. Então, ele sustentou a gente até um certo ponto, né? Depois a gente teve que se virar. Minha mãe também, analfabeta, então assim, mas eles transferiram para nós o mais importante, que são os valores, né? Boa.
São os princípios. Então, teoricamente, a gente completa o primeiro setênio até os 7 anos de idade. Daí ali é onde você forma o ser humano adulto. Então, depois disso entra a adolescência, aquela bagunça hormonal, depois você retoma a tua infância. Legal. Os teus costumes, né, a tua cultura e teus princípios. Então, eu agradeço muito ao meu pai, que ele é a minha referência de ser humano, né? Então, um homem que passou muita dificuldade, família toda com muita dificuldade. E dentro dessa dificuldade, a gente teve que se virar, né? Pra você ter ideia, eu repeti a 5ª série, né? Porque se meu pai é analfabeto, está sustentando a família, então eu não preciso estudar, né? Então, assim, você vai Já cria aquela observando, né, o exemplo, e então aí eu começo a entender um pouco o que é o mundo. É uma cidade de 20 mil habitantes, uma cidade de muita violência. Caramba. Tanto que todos os meus amigos de infância foram assassinados, né? Então, pra você ter ideia. Aí depois a gente vai falar a segundo momento, que eu vim de lá com 12 anos, fui morar aqui em Taquaritinga, uma cidade vizinha nossa aqui, né? E ali eu comecei a construir uma outra biografia, digamos assim, né? Aí adotado por uma família, uma mãe dentista, o pai dentista. Você foi adotado lá e veio com eles para cá? Isso, com eles para cá, né? Porque eles foram trabalhar lá para buscar, porque lá o pessoal paga em dólar, né? Os paraguaios pagam em dólar, são dentistas. E eu acabei indo trabalhar para eles. Então, esse foi meu último emprego, né? Antes de vir para cá, digamos assim. Qual era o emprego? Cuidar do jardim, da casa, capinar. Aí falava tudo errado, né? Desaliga a luz, aquela coisa toda, né? Tauba. Tauba, né? E aí vai, né? Problema, aquela coisa toda. Então, assim, porque naquele momento eu não tinha essa cultura, porque herdei dos meus pais, de estudar. Embora meu pai, ele sentiu a dor e por isso que ele saiu do sítio e veio para a cidade porque ele queria que os filhos estudassem. Entendi. Mas a gente sempre, o exemplo sempre arrasta, não é o que falam para nós que nos convence, é o que as pessoas fazem, né? E aí o exemplo dele para mim como homem era que tinha que trabalhar. Então, muitas vezes eu deixava de ir na escola para engraxar sapato, vender sorvete, mexerica. Eu lembro que eu tinha lá, 8, 7 anos de idade, a bicicleta era da minha altura, né? Então não mudou muito, né? Mas eu tinha que pôr a perna no buraco da Monarca, sabe? Para pedalar assim, sabe? Porque não tinha como. E colocava as mexericas numa caixa de isopor lá e ia vender. Então, eu lembro que lá não tinha asfalto. Nossa. Às vezes naquele areião, esses dias eu estava lembrando disso. Depois eu caí um tombo, cara. As mexericas espalhou tudo. Então, assim, é uma vida muito sofrida, sabe? Então, assim, teve vezes meu pai passar meses e não ter um caminhão para descarregar. Então, aquilo lá me consumia muito. E aí, então, eu consegui pegar o primeiro motivador. Preciso ganhar dinheiro, né? Preciso me sustentar. Então, assim, eu vim com esse gatilho. Só que qual foi o gatilho financeiro que meu pai me passou? Eu preciso trabalhar para comer. Aí você começa entendendo, né? As crenças que você traz da infância. Isso é muito forte. E aí, como o nosso tema aqui é empreendedorismo, daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão por que eu estou dizendo isso, né? Então, a gente veio de lá para cá, então aí eu comecei a ter um outro tipo de crença, porque morar com uma dentista, né? Então, o padrão é diferente, classe média alta, a mãe dela, uma professora aposentada, juíza de paz, fazia casamento na cidade, então uma família super conceituada, respeitada. Então, assim, subi de nível, digamos assim, né? Então, aí ali eu comecei a entender que estudar era importante, Eduardo. E aí eu comecei eu me lembro que eu estava completando 13 anos, Thiago. Eu cheguei no dia 8 de setembro, Jonas, eu estava fazendo 13 anos no dia 9. Era em setembro já estava fechando o ano escolar. Eu ia reprovar de novo a 5ª série. Eu ia reprovar de novo. Pela segunda vez. Pela segunda vez. E aí, quando eu cheguei, aí eu estava na mão de uma professora que formou médicos, advogados, exigente. Eu preciso decolar, né? Preciso estudar. Aí o que eu fiz? Comecei a estudar. Você acredita, cara, que eu consegui me tornar o melhor aluno da sala em 3 meses? Caramba! Então, assim, a exigência, a necessidade foi muito importante. Então, assim, é aí que a gente começa a entender o que é um ser humano que tem resultado e é um ser humano que não tem. Uma coisa é a gente fazer por necessidade, por precisão. Isso é muito ruim. É aquela história, eu preciso tomar banho. Escovar os dentes. Se não precisasse, eu não faria. Eu preciso economizar dinheiro. Eu preciso de um emprego. Sabe? Então, quando a palavra preciso, é muito ruim. Porque o teu inconsciente interpreta como obrigação e ninguém gosta do que é obrigado. Então, ali a gente começa a entender que, na verdade, eu tenho que escolher.
Eu vou fazer isso. Não é eu quero, eu vou fazer. Aí você começa a dar um autocomando para o teu inconsciente, que é o teu maior sócio. É o teu maior aliado. Que ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, depende de como você interpreta. E até então eu interpretava de maneira negativa, né? Então eu vou fazer isso porque preciso estudar, preciso trabalhar. E aí tudo que é preciso é obrigado. E aí faz obrigado, teu inconsciente não gosta, ele rejeita. Por isso que dá o absenteísmo quando é o teu colaborador que não gosta da empresa que trabalha. Por isso que você, como empresário, você vai todo dia. Você gosta do que você faz? Se você não gosta, você vai ficar doente. Porque você dá esse comando todo dia para você mesmo e aí aquele ambiente de trabalho te faz mal. Entendi. Você começa a ter desinteria, você começa a ter dor de cabeça, daqui a pouco você tem fibromialgia, você começa a ficar doente porque aquele ambiente você mesmo disse que não é bom para você. Mesmo você sem pensar no Então, se você é empregado e está num emprego que você não gosta, a dica é: se você não faz o que gosta, aprenda a gostar do que faz. Até você ter uma opção de fazer algo diferente. Tá? Então, aí é uma construção. Né? Então, eu vim para Taquaritinga, aí fui... eu era para eu ser dentista, porque eu fui auxiliar da minha mãe ali durante 8 anos. Aí depois, como eu era o mais velho, eu ainda tinha meus 2 irmãos adotivos. Né? Eu era adotivo, na verdade. Né? São irmãos que eu amo muito, então, na verdade, eu tenho 8, 10 irmãos, né? Tenho 10 irmãos. E aí, o Diogo, a Nayara, eles também tinham que graduar, então eu era o mais velho, a gente tem uma diferença de 4 anos do Diogo, o mais velho. Então, o que acabou acontecendo? Eu passei em odonto, porque eu fazia aquilo ali, né? Auxiliar odontológico. Só que aí depois não deu certo, porque eu passei numa faculdade particular, tudo, e aí não deu certo, a família não iria investir nisso, né? Então, ok. Aí chegou a conclusão, aí eu falei assim, aí começou muito estressante o relacionamento com a minha avó dentro de casa, tudo. No final, eu fui fazer o tal da faculdade de Direito, que a gente conversou agora, né? O que dá para eu fazer, né? Aí eu fui trabalhar fora, entrei na prefeitura de Taquaritinga, prestei o concurso, passei em primeiro lugar. Falei, nossa, até que eu sou inteligente. Chupa que tá certo. Então é muito interessante, porque aí esses 2 ambientes, né? Um ambiente de extrema pobreza e um outro ambiente de classe média alta. Sim. E aí eu consegui me agarrar nesses exemplos de estudar e tudo mais, né? Então eu vi que na verdade eu era inteligente, só que eu era ao mesmo tempo preguiçoso, né? Porque porque estudar precisa estudar, é obrigação. Sim. E a obrigação aí você sempre tenta fugir dela. Bom, em resumo, entrei na prefeitura, passei em primeiro lugar. Aí eu entrei em odonto, tudo e tal, falei, não vai dar certo. O dinheiro que eu ganho na prefeitura não tem como pagar. Então, vamos fazer o seguinte, o dinheiro que eu ganho na prefeitura dá para eu pagar a faculdade de Direito. Aí, de novo, a palavra preciso é recorrente na minha vida. O que falam para nós? Agora você precisa fazer uma faculdade. Terminou o colegial? Você precisa fazer a faculdade, não é assim? O mercado nos obriga a fazer isso, então precisa. Só que ele não diz para nós que nós deveríamos escolher e não fazer. E aí o primeiro critério de escolha aquilo que você tem paixão. Faça o que você gosta. Por que eu escolhi Direito? Porque eu já estava na prefeitura, fiscal sanitário, mexer com leis, então, isso aqui combina. E às vezes você vai fazer a faculdade que o teu pai fez e às vezes você não gosta daquilo. Que aí, por que você não gosta? A maneira como nós hoje, que somos pais, que temos família, como nós estamos chegando no final do expediente em casa? Se eu chego, graças a Deus, acabou o dia, eu estou dando uma mensagem para o meu filho de 3 anos e minha filha de 8 anos que o que eu faço hoje é péssimo, é ruim para mim. E aí, então, está a resposta para você, pai, aí, empreendedor, profissional liberal, por que teus filhos não querem seguir tua profissão? Então, um detalhe que eu gostaria de contar aqui, né, que eu mudei recentemente. Eu sempre, quando saio, eu tenho um filho de 2 anos, então sempre quando ele sai de casa, poxa, o pai tem que ir trabalhar. Eu mudei essa frase, né? O pai vai trabalhar porque o pai está fazendo uma casa para um cliente, entendeu? Coisa linda. Então, assim, eu levei ele para ver uma casa. O pai que construiu aqui. Ele, pai, tem 2 anos e já... Para mudar já essa coisa, né? Aí muda a forma de enxergar. Aí você começa a construir nele um desejo, né? Porque eu quero seguir meu pai. Seguir meu pai, que é o primeiro setembro, né? Assim, resumindo, né, a biografia, fui fazer Direito, pós-graduação. Por que eu fui fazer pós-graduação? Porque eu percebia que o meu dom era ensinar. Então, assim, todos nós temos um dom. Deus não colocou você no mundo sem um dom. Você tem que descobrir qual é o seu dom.
Como é que eu identifico o meu dom? É aquilo que eu faço com muita facilidade perto de outras pessoas que têm dificuldade de fazer a mesma coisa. Então, você faz um comparativo. Você tira de letra, então, e o outro sofre para fazer o que você faz, então esse é teu dom. E aí, outra forma de você ver se você realmente está dentro do seu dom. Você faria de graça isso? Porque você tem apreço a fazer. Apreço, você faz, não, eu gosto. Aí, o que eu percebi? Que eu gostava muito de ensinar. Aí eu fui fazer faculdade, falei, nossa, advogado. Quem vai fazer direito normalmente é assim. Primeiro eu vou ser juiz de direito, depois vira, não, vou ser promotor, vou ser delegado, depois no final eu vou advogar mesmo, aí não passa no AB, não. Eu estudante de direito. Então assim, nada contra, né? Mas aí nem prestei o AB, porque eu vi que não era meu foco. Aí eu falei, eu vou dar aula. Aí fui fazer pós-graduação em Direito do Trabalho. Legal. Aí fiz pós-graduação, tudo focando já nessa questão de dar aula em faculdade. Quando eu tenho uma oportunidade dentro da prefeitura de ser coordenador de um departamento de vigilância sanitária, conduzindo 13 fiscais, tudo, aí eu entender o que é você depender de outras pessoas. Eu nunca tinha dependido de ninguém. Então, sempre era eu fazendo operacional. Aí a gente vai começar a entender qual é o trilho de um empreendedor. Então, o primeiro trilho é você ser um operacional. Você vende sua força de trabalho, seja por CLT ou forma de contratação, e eu tenho que estar lá e eu tenho que fazer. Se eu estou fazendo o que eu gosto e eu faço bem, o que vai acontecer, Jonas? Automaticamente vai sair perfeito. Exato. Quando você faz com amor, sai perfeito. Então, aí você começa a fazer bem, alguém vai querer o teu produto ou o teu serviço. Aí, hoje 1, amanhã 2, depois 3, 4, 5. Quantos eu consigo atender dentro das 24 horas que o homem mais pobre da face da terra ou mais rico também tem? Aí a gente começa a entender o que é uma pessoa vitimista e uma pessoa que não é vitimista. Uma pessoa que é vitimista, ela fala, tá faltando tempo. Eu nasci pobre, a dificuldade é complicada, os clientes são difíceis, aí começa. Uma pessoa que não é vitimista, ela fala assim, se eu tenho 24 horas, então eu tenho que ser mais eficaz dentro das 24 horas. Aí ele tem 2 caminhos, permanece CLT, tá? Não tem coragem de pedir a conta, por exemplo, para empreender. Outros não, outros eles têm a coragem, eu sou bom no que eu faço, e os clientes estão pedindo, e aí, ok, ele vai lá e abre o negócio dele. Aí é onde entra o processo Mastermind que eu fiz há 15 anos atrás. Legal. Que fez eu romper isso, porque eu estava numa dificuldade com 13 fiscais, chorava, não adiantava nada. Buscou? Aí eu fui buscar o treinamento. E que eu não acreditava em treinamento. Eu era síndrome de Gabriela, nada contra as Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe isso. Não existe. Eu posso herdar as culturas, mas eu posso alterar a cultura. E eu fui fazer esse treinamento para, na verdade, entender o que estava acontecendo. Aí, primeira sessão do treinamento, é um treinamento de 3 meses. Rapaz, ali virou toda a chave. Falei, agora eu quero, vou fazer. Aí, na minha cidade, eu montei 12 grupos para o treinamento não ir embora. Peguei toda a minha rede de contato, o Jonas e falou, vai fazer que é bom. Não sabia vender nada. Funcionário público, falou, faz que é bom, faz que é bom, faz que é bom. E aí, montou 12 grupos. Aí, porque eu queria continuar dentro do treinamento, para eu ir continuar desenvolvendo. E nisso, eu acabei virando instrutor do treinamento. Ou seja, em vez de eu dar aula em faculdade, eu vou ser instrutor desse treinamento. Então, assim, aí hoje continuo sendo instrutor, hoje eu sou dono de uma região, do Mastermind, como foi dito, tudo. Então, assim, é a minha paixão. Eu posso estar com dor, tudo. Se eu chegar lá dar o boa noite, a gente estava conversando aqui, eu estava sem voz na última, aí a equipe de apoio dá o boa noite, a gente pega o microfone e vai. Então, assim, aí é a minha paixão. Então, e quando você começa a fazer o que você é apaixonado, você faz com perfeição. Aí começa, o primeiro estágio, então, de um empreendedor é o CPF. É o CPF, pessoa física. Então tá, se eu faço muito bem o que eu faço, então o mercado vai comprar a ideia, porque faz com perfeição, não é isso, João? Exato. Porque você faz com perfeição. Então aí o mercado começa a demandar. Eu quero também. Aí só tem 24 horas. Aí você está contando com 100% de um. Então, quando que você conta com 100% de um? Se você ficar doente, quem te substitui? Quem paga a tua conta? Por quanto tempo você vai ficar doente? Aí isso é o CPF. Ok, se for CLT, você tem todos os direitos e tudo mais. E se você não for CLT e você for um autônomo? Aí você já está no segundo estágio. Ser autônomo é aquele que abre o MEI, né?
microempreendedor individual, vai faturar até 80 e poucos mil por ano, tal, e ele é patrão de si mesmo. Aí já começa a exigir uma das competências que se chama concentração e foco e disciplina. Porque quando você é patrão de si mesmo, aí você tem que começar a entender que existe um CNPJ, mesmo que seja um MEI, é um CNPJ, que é o patrão seu. E se você não obedece teu patrão, aí entra a primeira dica que eu dou para quem quer empreender. Espera lá, você vende 8 horas, às vezes 10 horas, às vezes 12 horas, tem gente que às vezes trabalha 14 horas para alguém. Por que você não pode trabalhar para você? Ah, porque eu quero empreender, porque eu quero trabalhar menos? Um dia isso vai acontecer. A gente citou isso no podcast anterior. Né? O cara vai empreender, eu quero liberdade financeira e de tempo. Aí que você não vai ter. Aí começam os estágios, né? Então, o primeiro estágio é CPF, você vende tua força de trabalho. Se você é bom no que faz e a dica é faça com paixão, vai ser bom. Você vai ser bom. Aí vem para o segundo estágio, você começa a querer empreender, abrir um CNPJ, por quê? Então se eu só tenho 24 horas, eu preciso multiplicar por 48, então, dobrar meu dia. Então, para isso eu preciso de outra pessoa. Aí normalmente a gente traz alguém da família, não é? Mais próximo. Aí começa o problema, porque aí o amigo, a família, o amigo você não pode dar feedback, ele não faz do jeito que você faz, daqui a pouco você começa a querer gemer nesse ponto de ruptura que a gente chama de breakthrough, né? Então, é o processo de rompimento. Então, agora, se eu sou muito bom em fabricar caneca, né, do Verticalizando Sonho, e aí tá todo mundo pedindo, mas não tem mais tempo, não durmo, não tem tempo para família, não tem mais nada, eu preciso de ajuda. Aí vai chegar que eu chamo o Jonas para trabalhar comigo, mas o Jonas, ele faz diferente de mim. E aí eu começo a ter um processo de nascer um empreendedor. O que é um empreendedor? É aquele que sabe extrair das outras pessoas. E aí eu chego, eu pago, acerto o salário com o Jonas, vou pagar lá um salário mínimo, 2, 3, o que for combinado, e aí eu pago ele, mas ele não faz do jeito que eu queria que fizesse. Aí eu começo a ficar meio frustrado. Aí eu falo, ou eu sei dar feedback para ele, ou eu... Aí tem dois tipos, tem aquele que já explode, ô Jonas, tá errado isso aí, né? Aí se o Jonas for todo aquele magoadinho, ele já não volta mais no dia seguinte, entendeu? Se ele for amigo, a amizade já diminui. Se ele for parente, aí pronto, já não vai nem no almoço na macarronada de domingo, já comigo. E aí aquela questão, agora se eu for aquele que não sei dar o feedback, eu vou guardar, e eu vou olhar o Jonas, ele colocou a caneca no lugar errado, aí eu fico. Pelo amor de Deus, viu? Melhor trabalhar sozinho. Aí você começa. Então são esses dois extremos, 8 ou 80. Aí o que faz com que eu esteja aqui, inclusive, agradecer o convite, que é o que o Mastermind vem, ele entra no meio. Você nem tem que ser bonzinho, a ponto de não falar nada, e você também não precisa ser grosso, a ponto de magoar as pessoas. Você tem que separar o que é ser um gerente e o que é ser um líder, né? Então, para ser um bom empreendedor, você precisa ter essas duas características. E aí a gente aprendeu isso com nossos pais, né? Quando nossa mãe, nosso pai te obrigava a ir lá tomar banho, ele estava sendo gerente. Quando ele te obrigava a estudar, ele estava sendo gerente. Gerente cobra resultado. CNPJ não sobrevive sem resultado. Não tem como. Tem que ter resultado. Toda empresa que você abre, ela tem que gerar resultado. Tem que dar lucro. E aí, então, tem que ser gerente. Só que se eu for só gerente o tempo todo, quem eu estou gerenciando vai sentir raiva de mim. Entendeu? Aí, o que nossos pais faziam lá? Batia se fosse preciso, mas depois, né, servia a janta para nós, colocava na boca, não é assim? Põe para dormir, não é assim? Põe para dormir. Aí é o líder. E líder não é cargo. Líder não é cargo. Eu tenho cargo de líder lá na empresa. Não existe isso. Líder é algo pessoal, é a maneira como eu trato as pessoas, cuido das pessoas, como eu conduzo, é a minha relação interpessoal com as pessoas. E aí, se eu crio ou não confiabilidade nas pessoas, se as pessoas gostam de mim ou não. Se elas não gostarem de mim, elas não vão abrir o coração. Exato. Então, em resumo, é isso. Aí, ok, você contratou uma pessoa, soube lidar com ela, daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 3, 4, daqui a pouco você tem 100, você tem 1000 pessoas trabalhando para você. Aí você está no auge do empreendedorismo. Como você está contando, em vez de contar com 100% de um, que é você mesmo, você está contando com 1% de 100. Aí você começa a multiplicar financeiramente. Aí você vai para o último estágio. Qual que é o estágio? É o investidor. O que é o investidor? É aquele que não põe a mão em mais nada, ele tem só o dinheiro, ele põe o dinheiro para trabalhar para ele. Então, em resumo, é isso, vai abrir uma nova unidade, vai abrir novos negócios, vai investir em patrimônios, ou seja, então, esses são os estágios. Então, CPF, depois CNPJ, depois é dono de banco mesmo. Em resumo, que é o que
que realmente vai só lidar com o dinheiro em si, né? E aí o grande ponto de ruptura é entender de gente. E aí é o que faz todo sentido eu estar aqui hoje. E aí este homem aqui, ó, Napoleão Hill, é o que nos ensinou tudo isso, né? Ele dedicou praticamente a vida toda dele pesquisando os homens que têm resultado. Então, são pessoas que fazem a maneira correta. O Sebrae fala hoje, no passado, até uns 2, 3 anos atrás, falava que para você dizer que a tua empresa, teu CNPJ está no caminho certo, quantos anos você tem que permanecer com a porta aberta para a rua? 5 anos. 5 anos. Agora já aumentou para 7. O que significa isso? Se eu mantenho um projeto em pé por mais de 7 anos, eu estou no caminho certo, segundo a analogia do Sebrae. Legal. O Napoleão Hill pesquisou as maiores fortunas dos Estados Unidos, Henry Ford, Thomas Edison, todos aqueles homens que fizeram história, que até hoje são lembrados, por quantos anos? 20 anos. Ele dedicou 20 anos da vida dele analisando aqueles homens. Então, ele sentava, só não tinha podcast naquela época, mas tomava café, passava o dia com a pessoa, aí via como que eles trabalhavam a confiança em si mesmo, qual era o objetivo de vida deles, percebeu que eles tinham tudo no papel. Não era coisa que estava na cabeça. Eles Era visível. Né? Visível, eles escrevia, definia a data, quando ia concluir aquela meta. Eles percebiam que quando tinha alguém que estava dando problema, eles sabiam lidar com aquele funcionário que estava dando problema. Eles tinham personalidade agradável, eles sabiam como dar um comando, não ficava magoadinho se a caneca estava torta, ele só chegava lá e fazia o papel de gerente, mas depois já voltava a ser líder de novo. Então, sabia como influenciar, obter cooperação das pessoas. Tinha dia que eles não acordavam bem, mas eles sabiam gerar o entusiasmo, porque tem dia que a gente não acorda bem, porque a gente é ser humano, mas só que eles sabiam como recompor de novo. Eles eram muito bons de memória, eles usavam um cérebro com 100 bilhões de neurônios que todos nós aqui temos. Por que então você é menor do que os outros, ou menos do que os outros, que é acima do patinho feio? Então, ele foi escrevendo tudo isso e aí ele compilou esse livro. Então, ele começou em 1908, em 1928 ele termina a publicação. Aí começa, né? Esse foi o primeiro livro dele? Esse foi o primeiro. A Lei do Triunfo foi o primeiro. E aí, o que acontece? Dos 17 comportamentos, o que acaba chegando à conclusão? As pessoas leem o livro, qual que é o primeiro passo aqui? Tomada de consciência. Ou eu não estou fazendo, ou eu estou fazendo. Né? A tomada de consciência é o primeiro passo para a mudança. Então, por exemplo, quem está ouvindo esse podcast, vai ouvir depois, talvez expanda a consciência, né? Falou, poxa, eu estou aqui, quero pedir a conta, mas estou com medo, mas eu gosto do que eu faço, então vou pedir a conta. Tá, beleza, entrou no jogo. Só que entrar no jogo, não adianta você entrar no jogo sem chuteira, sem uniforme, você tem que entrar aquecido, né? Então, a ideia é que toda vez que você for fazer algo, faça um projeto antes, que aí vocês dominam isso. Começa no escuro. Né? Não começa no escuro, não vai começar uma construção sem ter um projeto. Então, aí você tem um direcionamento. Ah, vai sair perfeita? A obra sai perfeita? Não, você tem que fazer ajustes, né? Você pode fazer duas iguais, sempre vai ser uma diferença. Exatamente. Então, em resumo, é isso. Aí onde começa a entrar hoje, a gente chama isso de soft skills, né? São as competências do ser humano. Então, a mensagem que eu quero deixar é: quantos braços você tem, quantas pernas você tem, e você tem, se você não tem braço, não tem perna, você tem a mesma quantidade de neurônio no seu cérebro que o homem mais rico e mais inteligente da face da Terra tem. São 100 bilhões de neurônios aproximadamente. Então, não dá para eu dizer que eu usar a posição de vítima. Se eu dissesse, meu casamento não é bom porque minha esposa é isso, a minha família é uma família complicada porque o meu irmão é isso, meu tio aquilo. Então, assim, a minha cidade não vai para frente porque os políticos aqui não prestam. Eu tirei uma nota vermelha na faculdade porque aquele professor também não explica bem. Tudo isso se chama racionalização. O que é isso? Eu não tenho resultado e eu justifico. Tem até um estudo sobre isso, que pegaram uma pessoa e colocaram num canto assim da sala e hipnotizaram ela. Quando você hipnotiza alguém, você tira o adulto do momento, e aí sobra só a criança interior, que é o nosso inconsciente. Por que você fala criança interior, Esteu? Porque você tem 50, 60, 80 anos, 30, e você continua sendo criança internamente falando. Como é que você prova isso? Quantas vezes você vai dormir brigado com a namorada, com a noiva, que me devolve meu caminhãozinho, né? Ou então, me dá a minha boneca que eu não brinco devolve mais. A bola e devolve a bola. Ou seja, então assim, tem hora que a gente age como infantil.
Porque isso não tem o quê? A flexibilidade emocional, que é outra característica, né? Que você tem que ter para empreender. Aí colocaram aquela pessoa lá só hipnotizada, então é pura emoção, raiva, medo, alegria e tristeza, sem a lógica, sem a razão. É como se fosse uma criança mesmo. Por isso que a criança ela não é dona de si mesma. Por isso que você não pode deixar a criança decidir por conta própria. Porque ela age só por instinto. E por instinto é comer, beber, dormir e estar seguro. É sobreviver. Sobrevivência. Então você não pode deixar uma criança tomar decisão sozinha. Por isso que você tem que assumir o papel de pai, de mãe, porque você decide. Ah, mas não gostou, ficou magoadinho. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E por que eu digo isso? Porque o meu filho, por exemplo, tem 3 anos. Chegou lá, fui buscar ele na escola, ele abriu a mochila assim, tinha um carrinho. Aí pode levar o brinquedo na escola, né? Ok. Aí eu vi aquele carrinho e falei, nunca vi esse carrinho, né? Ele ainda pediu para consertar a rodinha. Aí eu peguei, tirei uma foto e mandei para minha esposa. Falei, esse carrinho é dele? Ela falou, não. Aí ele já fala, meu carrinho, assim, já 3 aninhos, né? E aí, tipo assim, tô engambelando meu pai, né? Aí o coleguinha dele chegou, eu falei, Samuel, de quem que é esse carrinho? É da escola. Peguei ele, falei, vamos lá, pode lá devolver. E firme, né? Peguei na mãozinha dele, pus o carrinho na mão dele, falou, vai lá devolver. Chegou lá na escola, eu estava no pátio da escola ainda, na sala. Aí a professora, não tem problema. Eu falei, tem problema sim. Tem problema sim. Pode, onde ele pegou, ele tem que pôr. Aí ela pegou ele, levou lá, né? Colocou o carrinho de volta. E aí eu fui muito firme com ele. Abaixei, porque criança tem que falar na mesma altura. Você falou, o carrinho não é seu. Você só pode pegar o que é seu. Aí ele chorou. Sabe? Firme. Coração partido, vai ser. Coração partido. Gerente, né? Tem que ser gerente. Só que aí acabou aquele momento, voltei a ser o pai de novo, entendeu? Aí ele enxuga a lágrima, tudo certo. Aí ele abraça firme, aí ele é super carinhoso, normal. Então é assim que funciona. É porque você não toma uma atitude dessa, futuramente. Eu posso criar uma pessoa que pode pegar as coisas dos outros e tá tudo certo, né? Então tá errado. Então isso são princípios, são pilares, né? São pilares, você não pode abrir mão. Agora, ok, quebrou uma caneca, sabe? Rasgou o negócio. É conversa de arquibancada e o que altera o jogo? O que altera o jogo? Personalidade. Conversa de arquibancada, a roupa que põe, sabe? E aí com isso aí, sabe? Não vai alterar. A essência nós temos que construir. Que são as vigas, né? Você, fazendo uma analogia. Como é que você vai pôr uma viga de material qualquer? Vai destruir tudo, não adianta. Então, em resumo, é isso, né? O acabamento é outra história, né? Sim. É outra história. Aí cada um escolhe o seu. Exato. Agora, você como engenheiro, você não vai abrir mão. Ah, mas o cliente está me forçando. Você vai abrir mão de cair em cima da casa. Responsabilidade sua. Não, lógico que não. Então, não feche esse negócio. Voltando ao raciocínio, colocaram a pessoa num canto na sala, hipnotizaram ele, tiraram o racional. Certo. O primeiro eu, né? E aí falaram assim, entregaram um guarda-chuva na mão dele, hipnotizada, aí abre e fecha. E a pessoa hipnotizada, tudo que você manda, ela faz. Abre, fecha o guarda-chuva. Ok, aí daqui a pouco, voltou. Aí ele voltou assim, ele olhou para o guarda-chuva, o que você está fazendo aí? Com esse guarda-chuva na mão. Aí ele olhou assim, vai que chove. O que é isso? É a racionalização do resultado, que pode ter sido cavado por você ou não. Quando eu estava mencionando, meu casamento não deu certo porque minha esposa é uma chata. Pronto. Ela é chata, eu sou legal, né? A minha cidade não vai bem porque os políticos não prestam. Eu sou um bom cidadão e os políticos não prestam. Acabei com a amizade com o Jonas, porque o Jonas, pelo amor de Deus, hein? O Jonas é o cara chato, eu sou legal. Ou seja, então, toda vez que eu terceirizo uma culpa, eu perco o meu poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o que Napoleão Hill fala. Todos nós temos poder pessoal. E você tem que acreditar no seu poder pessoal. Você tem que investir no seu poder pessoal. E é investir em você mesmo, não é investir num iPhone, num carro importado. Não é isso. Não é isso aí que vai te dar mais dinheiro. Isso é tudo acabamento. Você tem que investir na tua estrutura. É na tua raiva, no teu medo, na tua alegria, na tua tristeza, na tua confiança. Então, isso aqui são os pilares que o Napoleão Hill percebeu que todo ser humano precisa ter. Quando você tem poder pessoal, o que acontece? Você vai lá e entrega o recado. E aí, se você entrega o recado bem entregue, as pessoas vão te procurar. E aí, você vai precisar de mais gente. E se você tem poder pessoal, você arrasta os outros pelo exemplo, Jonas. Sim.
Agora, não adianta eu cobrar algo de alguém que eu mesmo não faço. É que nem eu, por exemplo, funcionário público, 25 anos de carreira funcionário público. Vou vender. Você acha que funcionário público está preocupado em vender? Tem estabilidade. Né? Estabilidade. E eu, que esse negócio de vender, né? Vou ter que vender. Ué, se eu não tivesse vendido há 15 anos atrás, eu não teria um negócio hoje. Então, você pode ter o melhor negócio do mundo. Então, todo empreendedor, naturalmente, além de entender de pessoas, ele tem que ser um bom vendedor. E a venda é departamento comercial. Que isso? A venda que sustenta a empresa. Eu posso não fechar o contrato, mas, no mínimo, eu tenho que dar meu rosto para o meu negócio para gerar lead. Eu estou aparecendo, Tô aqui, Pinote Engenharia, grupo. Você tem que dar o teu nome. Poxa, esse cara é legal. Olha que bacana. De repente, o fechamento do contrato vai ser outra pessoa e você vai fechar contrato de valor agregado, né? Então, eu, por exemplo, hoje sou instrutor de um dos treinamentos. Eu ministro 5 treinamentos. Mas eu percebi que quem muito abraça, pouco aperta. Então, eu comecei a construir equipe. E aí você conhece. Eu presenciei, foi então, bem legal. Vinícius, que é um outro treinamento de gestão de processo, que aí é ensinar o empreendedor a ser o gerente. Sim. Porque senão ele fica só o líder, também não dá certo. Aí é o bonzinho que ninguém respeita, né? Então, ser o gerente. Aí tem o treinamento de vendas, que é a minha esposa, Tailine, que você teve junto com ela no último grupo, e que para mim é o maior orgulho, porque ela ministrou 1 mês e meio sem eu estar presente. Legal. Agora, eu queria estar? Lógico que eu queria estar ali, né? Só que eu fiquei muitos anos, praticamente 3 anos com ela em sala, me acompanhando, que é o processo de delegação. Você também acompanhou isso, né? Então, assim, na hora, tinha vezes que ela fazia de um jeito errado, não fazia do jeito que eu queria, aí eu também tive que trabalhar isso em mim. Porque ela não sou eu. Sim. Exato. E aí, no fim, os feedback que eu tenho ouvido, parece que ela é melhor que eu. Eu estou descobrindo pelos números que ela é melhor que eu, porque os meus alunos falam, eu dobrei meu faturamento. O outro aumentou em 45% o faturamento por treinamento de vendas. Eu falei, gente, então a Tailine é boa. Ela é boa. E aí ela já tem um outro discípulo, que é o João Gabriel. Sim. Ou seja, então, é um treinamento, é um negócio e que ela vende. E quando a gente descobriu que vendas é importante? Eu, funcionário público, me entregaram uma região, Aristeu, você quer a região do Mastermind? Vamos negociar? Você conduz. E eu sempre terceirizei a venda, Jonas. Sempre, não, eu sou instrutor não vende, né? Nossa, cara, sempre assim, não vendo, tal. Acho que é feio, né? Fala, eu sou instrutor, vão achar que estou vendendo também. Né? Mas eu tenho o maior prazer de fechar. Vamos fechar negócio? Assim, daqui. Amo, aliás, eu só quero ficar na venda. Só quero ficar na venda. Eu vou ficar só naquele treinamento de oratória que você fez lá, que aí é um mais personalizado. Então, a hora que eu comecei a terceirizar a venda, eu fugia da venda, Jonas, Eduardo. Eu sempre chamava alguém. Eu me lembro que passou por 5 pessoas. Chegou até um momento que ele era meu sócio e nós dividimos. Então, você fica com a parte comercial e eu fico com a parte da instrução do treinamento. Ok. Aí, eu instruindo, dando metade da minha instrução para ele. E ele vendendo, então, teoricamente, ele teria que me dar metade da venda. Tudo meio a meio, né? Sim. Chegou um dia que ele falou assim, eu gosto de pagar quem trabalha comigo em dia. E ele era meu sócio. Eu falei, Eu falei, nossa. Olhou a planilha. Aí, na planilha, ele recebia 100% da comissão e eu tinha que dar metade da instrução para ele. Ou seja, 75% do negócio estava na mão dele. E aí, eu tive que ficar quieto porque as turmas era ele que montava. Entendi. Você dependia. Praticamente dependia. Aí eu fui pedir um conselho para o meu padrinho, que foi o que me trouxe para o Mastermind, que hoje ele é dono lá do estado de Minas, lá em BH, a grande BH. Ele tem hoje lá, só BH, 5 milhões de habitantes ali. E ele disse o seguinte, Aristeu, você está entregando o coração do teu negócio na mão de uma outra pessoa, que é a venda. Aí eu falei, não. Aí eu cheguei para a Tailine, na época ela também é do direito, ela estava no escritório, advocacia, tudo. Falou, pode largar isso aí, nós vamos testar. Ou a gente vende ou para. Aí foi um momento de ruptura, há 15 anos atrás. Cheguei e falei, aí eu e ela começamos a visitar. Falei, não, se os outros vendem... Um dia eu fui pedir para o Jamil, uma dica para o Jamil Albuquerque, que é o nosso presidente do Mastermind. Falou, ô Jamil, como é que eu faço para vender? Aí ele deu uma ajeitada assim na cadeira e falou assim, Jeitão dele. é só sair com a ficha.
Boa dica. Obrigado. Aí depois, tá, mas e como? Ele falou, se eu vendo, você também vende. Vou oferecer. Vai dar cara Vai? pra bater. E começando a dar cara para bater. Aí montamos, eu e ela, em 18 dias, nós montamos um grupo. Aí o que ela ganhou em 18 dias vendendo, Eduardo, foi quase um ano de salário dela. Nossa. Então o pessoal às vezes tem medo, né, de largar. Então não tem como eu empreender se eu também, paralelo a isso, não vender. Exato. Então, isso é básico, porque se eu não tenho quem vende, eu vou ter que terceirizar. E aí vai chegar um momento que quem vende para você vai se pensar que é o dono do negócio. E quando você vende, porque você vai lá e faz uma transação, a pessoa fica autoconfiante. E quando nós falamos de vender aqui, não é tirar pedido, viu? Porque tem gente que pega o cliente pronto, aí só fica tirando pedido todo mês lá. Já quer comprar, né? Aí ele fala, aí não, aí você não está vendendo, as pessoas estão comprando, são coisas diferentes. Vender é você chegar, entender que aquela pessoa não quer teu produto naquele momento, mas você vai fazer a anamnese, a necessidade dele, depois no final ele vai ter que entender que precisa, que ele está ganhando, vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais tranquilo, seja o que for, ou seja, e aí ele vai fechar negócio. É você ir até o cliente. Só criando um parênteses que eu aprendi com a Tailine, né, na última instrução, que sempre tem a frase, né? O não eu já tenho, vou conquistar o sim. E ela falou totalmente o contrário. Não, o sim é meu, o cliente que lute para dar o não dele. Né? O sim tá certo. Exato. Agora, é óbvio que essa venda que a gente faz, ela não é a venda de geladeira para esquimó, né? Sim. Nesse. Que é esse vendedor que você encontra na rua, compra aqui para me ajudar, bancário, que às vezes fica forçando você a comprar um seguro, alguma coisa, né, Eduardo? Então, assim, é uma venda que eu vou sentar na tua frente, é como se fazendo uma analogia médica, né? Você tem necessidade, você precisa, está com dor, está com problema, está doente financeiramente, seja lá o que for, então você precisa se tratar. Aí, agora, você quer? Uma coisa é, você dá o remédio e a pessoa não tomar. Não, eu quero e vou tomar o remédio. Então tá, esse remédio tem um custo. O custo é comigo agora. Você só tem que pagar. Porque decidir, você já decidiu. E aí as pessoas misturam muito entre dar um orçamento e a necessidade. São coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa comprar, outra coisa é pagar. Então, o empreendedor, ele necessariamente ele precisa ser um vendedor. Que o dia que ele é o vendedor número 1 da empresa. Sim. Agora eu não sou mais da venda. Não, você tem que continuar fomentando a venda. Então, a venda ela é muito importante. Aí foi um ponto de ruptura nosso, que hoje é onde eu quero ficar direto, sempre vendendo. E aí, quando fala vendendo, isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, isso que vai ao ar, alguém vai assistir, falou, não faz sentido. Falou, eu quero saber mais sobre Alguém isso, vai vai se procurar vocês, vai procurar mim. O que nós estamos fazendo? Aparecendo para o mercado. Para eu aparecer para o mercado, eu preciso aparecer bem. E aí entra outro problema no empreendedor, que é aquele empreendedor tímido, que tem medo de gravar um podcast, tem medo de falar em público, tem medo de fazer uma live. Eu também tinha medo. Eu ainda tenho medo. Ó, mão tá gelada. Eu também. Dá. Olha aqui. Dos primeiros. A mão tá gelada. Tem medo, normal, porque um dos medos que o Napoleão Hill identificou é o chamado medo da crítica. Só que o empreendedor ele tem que romper isso. Porque se eu tiver medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu não vou me posicionar. E, infelizmente, 97% das pessoas não sabem o que querem da vida. Como elas não sabem o que é da vida delas, ela também vai dar palpite na sua, né? Em qualquer lugar serve. Então, basicamente, só 3% da população no mundo sabe o que quer. São esses 3% que dominam o mundo. Ah, é muito injusto. Não, não é injusto. A pessoa tem objetivo traçado. Tá tudo no papel. Até falando assim, você dividir o dinheiro por igual no mundo, em poucos anos volta para os mesmos. 10 anos. 10 anos. 10 anos o estudo mostra que o dinheiro volta para a mão daqueles 3%. Por causa daquele estudo da Universidade de Harvard, que apenas 3 estudantes tinham o projeto por escrito e os outros 97 dos 100 entrevistados não tinham. Passado 10 anos, os 3 tinha a soma financeira dos 3 era 90% superior à soma financeira dos 97. Sim. Então, o problema é isso. Aí, a maior evidência disso que está aqui no Brasil. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar, ganhou na Mega Sena e perdeu até o que tinha? Por quê? Agora é o ponto alto aqui da nossa conversa. Quem tem que fazer as coisas não é você, é o teu eu interior. Tudo isso que o Napoleão identificou aqui, ó, ele resumiu na 17ª lei do êxito, que se chama força do hábito. O que é a força do hábito? Tudo que nós fazemos é através do hábito. Tudo. Programação. Então, tudo, programação.
Então, se eu entender isso, eu tenho um gigante aqui dentro que eu preciso despertar. Então, eu posso sim escolher ser empreendedor, posso sim ser um excelente empreendedor, só que a primeira pessoa que eu tenho que doutrinar sou eu mesmo. E a doutrinação, ela é um processo. E é isso que as pessoas não entendem, tá? Quem, na verdade, tem coragem é o meu eu interior. Quem, na verdade, tem boa memória é meu eu interior. Só que ele é totalmente influenciado por quem? Pelo meio ou por mim, que a gente chama isso de segunda voz. Por exemplo, amanhã cedo eu vou acordar e vou fazer caminhada. Você fala firme, não fala? Tô empolgado. Tô empolgado. Aí acorda o despertador, aquela neblina, aquele frio. Aí vem uma voz assim, né? Fala, dorme um pouquinho, tá tão frio. Deixa para amanhã. Amanhã. Aí gera um dos defeitos de um empreendedor, procrastinação. Então, a procrastinação retarda o teu sucesso. E aí você fere a primeira barreira que faz com que você freie teu instinto. É o primeiro freio, é o freio ético. Quando você não cumpre com o que você se comprometeu. Normal, tem gente que fala que não vai comer mais para não engordar e come, não vai gastar mais do que ganha e gasta, não vai falar mais mal dos outros e fala. Então, assim, fala que vai começar a academia e vai continuar e para, fala que vai para a igreja e vai começar um ler o livro e para. Então, assim, tá cheio de gente que faz as coisas pela metade. São 97%. 97%. Daqueles. É triste a realidade. Então, de cada 100, 97 faz as coisas meia boca. E meia boca tá cheio o mercado. Então, a questão é como eu rompo isso. Então, o primeiro freio é o freio ético, que é a sua segunda voz. Falar, se eu falo que eu vou fazer, você tem que fazer. Vai doente, mas vai lá e faça. Porque se eu falar assim, eu vou ler este livro agora e não tenho o hábito da leitura, aí volta a palavra hábito, né, que é o segredo. Se eu não tenho o hábito, eu vou criar o hábito agora. Então, o meu inconsciente de todo ser humano é tudo igual. Do Henry Ford é igual, do Thomas é tudo igual. A questão é como eu trabalho com ele. E aí, então, eu tenho que ser persistente. Por quanto tempo? O resto da vida? Não, é até você convencer o teu sócio, que é você mesmo. Vai chegar uma hora, vou dar um exemplo. Vocês tomam cerveja? Sim. Toma. Não. Tem pouco? Tá. Não. Nós estávamos falando do café aqui, né? Café sem açúcar. Café sem açúcar é amargo, não é? Então você vai tomar o café sem açúcar a primeira vez. O que o teu sócio interior vai falar? E Eu tô nesse processo. Porque você começou a tomar o café com açúcar, mas se você parar para analisar bem, qual era a primeira cultura do Brasil quando o Brasil ainda era colônia? Café. Café e Cana de açúcar. cana de açúcar para fazer o Açúcar. açúcar, né? Então tinha que fazer alguma coisa com esse açúcar, não tinha? Põe no café. Põe no café. Nunca fiz. Mas é um comparativo sentido. meu, né? Porque se você estudar sobre o açúcar, ele causa bem para você? Só faz mal. Não faz mal. Processo inflamatório, não é isso? É ou não é? Parou para pensar? Tinha que vender açúcar, então vamos pôr no café pelo menos, né? Em resumo, põe no leite, né? Então, aí a gente cria essa cultura, aí até eu encontrar alguém que entende muito de café, que é o meu amigo Virgílio, que é aqui o Grande Grader, abraço. né? Um abraço ao nosso Temos amigo. uma máquina personalizada dele aqui. E aí ele disse o que para mim? Que o café já contém o açúcar natural, né? E eu bebia café com açúcar. Então aí, vamos, como eu sou mastermind, vou criar o hábito de tomar café sem açúcar. Aí, primeira vez que fui tomar o café, nossa, Virgílio do céu. Aí meu sócio disse, nossa, que horrível. Porque meu sócio, ele age de duas formas, buscando prazer e fugindo da dor. Então, ok, tomar café com açúcar é dolorido. Então ele foge, não é isso? Exato. Só que aí a dor persistente vira prazer, é igual a academia. No começo dói o músculo, mas depois fica prazeroso, não é assim? Aí eu insisti durante 3 meses, hoje o café é doce para mim. Eu não consigo tomar o café, aí eu teria que mudar o hábito de novo se eu quisesse, entenderam? Então qual é o pulo do gato? Por quanto tempo eu tenho que ser disciplinado e perseverante e determinado para formar o hábito? Essa é a questão. Então começa num processo, ó. Eu penso primeiro. Se eu sou uma pessoa que penso só negativo, eu vou me sentir mal
E meu inconsciente vai me proteger disso, deixando eu doente, às vezes para fugir de um compromisso. Eu vou racionalizar uma desculpa, falar que eu estou doente, que não sei o que a minha mulher não deixou, que meu sócio não quer, para eu não fazer aquilo que eu tenho que fazer. Eu vou falar que o médico não me autorizou a fazer academia. Alguma coisa eu vou falar. Isso é muito ruim porque eu estou ferindo o meu senso ético. Então, o meu inconsciente entende que ele tem controle sobre mim. E é que eu, Aristeu, não sou confiável. Porque eu me comprometi a começar a ler um livro e deu sono, o WhatsApp tocou, eu fui para as redes sociais, abri a geladeira e não fiz. E aí é pesado esse começo, é que nem um avião para decolar, ele gasta mais combustível, energia no decolar. Então é aqui que é o ponto. Eu tenho que terminar o que eu comecei. Que aí é a frase que você que já é mastermind sabe disso. Pessoas que triunfam, elas nunca desistem do seu sonho, e aí para nós é uma meta, né? Porque elas terminam o que começam. Exato. E aí terminar o que começa é a vida toda, 30 anos? Não, 3 meses. Teoria do homem médio, 21 vezes, por repetição, tudo você cria um hábito. Então aí hoje o café para mim é doce. Para quem toma cerveja, primeiro gole de cerveja, ele é amargo. Só que aí, depois do tempo... E aí, por que você tomou cerveja? Porque alguém te obrigou. Meus amigos bebem, porque não sei quem bebe, é chato, né? É chato, então, você usou uma justificativa para você, que não é confiável em você mesmo, né? E aí você usou a força externa para te obrigar a fazer algo que o teu inconsciente não gostava. Mas aqui que está o pulo do gato. Teu inconsciente não gosta, vírgula. Por 3 meses, talvez. Entendeu? Porque depois você obriga tanto ele a fazer isso, Eduardo, que ele vai dizer assim, pô, mas tu é chato mesmo, hein? O Thiago vai fazer eu beber cerveja agora. Vamos lá, começar um processo de 3 meses. Só 3 meses, só 3 meses. 3 meses, vai ficar doce. Para os cervejeiros aí, ó, você começa a falar assim, ainda mais numa sexta-feira, né? Meio-dia. Meio-dia, começa a dar salivação, porque eu tenho inconsciente e ele perdeu essa briga. E agora ele é teu sócio. Entendi. Quando que ele não é teu sócio? No começo, esse negócio não vai dar certo. E aí ele fica assim, né? Cerveja é amarga, cerveja é amarga. É amarga. Mas isso serve para qualquer coisa mesmo? Qualquer Vamos coisa. falar assim, eu não gosto de comer verdura. Ou legumes. Ou seja, Se eu implantar isso, eu consigo também tirar. você pode mudar a sua vida em 3 meses. Em 3 meses. 3 meses. Ou seja, hoje a gente resume, a Organização Mundial de Saúde fala em 12 áreas chaves, né? A gente fala a roda da vida, né? Que é a tua saúde física, que aí está envolvendo a parte de organismo, né? Os exames que você tem que fazer, a alimentação que você tem que comer. Depois fala da tua parte de saúde mental, que aí envolve o intelectual e espiritual, aí é igreja e inteligência. E a física é medicina e esforço físico, né? Então, teoricamente, é alimentação. Aí você está bem cuidado, você vai cuidar de quem você ama. Sim. Porque como é que você... Tem gente que morre cedo porque cuida de quem ama e não cuida de si mesmo. Aí não adianta nada, é um esforço em vão, porque às vezes você deixa um filho novo no mundo. Então, assim, não adianta. Então, você tem que cuidar primeiro de você. Aí, tanto corpo quanto mente. Aí, cuidou de você, aí nós já estamos aqui em 5 saúde já. Aí, depois você vai cuidar da família, que é outra saúde que você tem que cuidar. Cuidou de casa, agora você vai cuidar do vizinho, dos amigos, entendeu? Então, a gente tem gente que inverte tudo. Aí, morre cedo, a família desmonta. Então, você tem que cuidar da tua base, teu núcleo, que é a tua família. Aí, depois você começa a cuidar dos outros. Entendi. E aí da parte profissional também. Então, assim, aí você vai montando. Depois, ok, tá sobrando tempo, vou cuidar da ecologia, da comunidade, vou fazer algo pelo próximo, vou cuidar do meu lazer e tudo mais. Então, em resumo, aí respondendo a tua pergunta, Jonas, essa é a resposta. Eu sou igual a Thomas Edison, Henry Ford, seja quem for, Bill Gates, quem quiser, Elon Musk, não interessa, porque a quantidade de neurônios que ele tem, eu também tenho. Qual é a diferença entre ele e eu? A forma que usa. A forma como usa. Por isso que tem uma frase que diz o seguinte: nós não somos o que acontece conosco. Nós somos o que interpretamos o que acontece conosco. Exato. Se eu interpreto como vítima, que é o que nós falamos agora há pouco, eu vou ser escravo do meio. Vou só aceitar os resultados. Se eu interpreto que não, está errado, e eu vou mudar isso, você passa a ser protagonista. Que aí você ir para o palco. E aí você coloca o teu inconsciente na plateia e não ele no palco. Entendeu? Que é a tua segunda voz, que é a tua criança interior. Pô, agora você vai trabalhar para mim. Não, você vai trabalhar. E isso hoje eu tenho, claro, graças ao Mastermind. Sim. Porque ele mostrou que eu tenho isso e eu tenho que saber usar. E aí o Thomas Edison, por exemplo, se eu te perguntar aqui, o Napoleão Hill fala aí nos seus livros, quantas vezes o Thomas Edison
tentou e fracassou para criar a lâmpada incandescente. Vixe, foi mais de 1000 vezes, acho, pelo que eu li. Mais. Muito mais, né? Mais. E ele falhou na mente, né? 10.000 vezes. 10.000 vezes. 10.000, já parou pra pensar, Eduardo? Uma pessoa tentando 10.000 vezes algo e as pessoas falando assim, a família, os sócios, os colaboradores, falam assim, pá, esse cara tá louco, para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. 10.000 vezes também? É coisa, hein? Nossa. Ele mudou a sua mente, então ele colocou o teu sócio, o único sócio que tinha que camelar para ajudar ele era ele mesmo. Porque ele dizia o seguinte, ó, acabei de inventar um jeito de não descobrir a lâmpada. E vendas não é isso. Sim. Eu chego aqui, ó, vamos supor que uma venda aqui eu vou faturar 30 mil. Cada venda que eu faço, meu faturamento é 30 mil. Ganho 30 mil de lucro. Eu chego aqui, o Jonas fala não para mim. Aí eu chego pro Thiago, ele fala não. Aí eu cheguei no Eduardo, sim. Quanto custou cada não? 60. É isso. 15 mil. Tá. Os 2,15 já é os 30. Você me deu, pela minha força de trabalho, 15 mil, entendeu? Sim, sim. E é isso que o Thomas Edison colocou na mente. Ele Então, o vendedor, então, se eu faço 10 visitas para fechar um contrato, cada 9 eu ganho, sei lá, 10 mil, cada contrato me custa 1.000, entendeu? Entendi. Eu ganho 1.000 por contrato. Entendi. Isso que o empreendedor faz, ele não acerta sempre. Sim. Então, eu tenho que ter essa visão, porque dentro de mim eu tenho um sócio que eu não posso mentir para ele, que é o meu inconsciente, e que ele é que vai realmente fazer a jogada. É ele que eu só tenho que fazer o seguinte, conduzir a bola até a linha do gol, quem chuta é o inconsciente. Entendi. Eu tenho que fazer esse papel que exige esforço, disciplina, dedicação, confiança em si mesmo. E aí eu vou levando a bola até chegar lá. E aí chega lá, ele que vai chutar. Aí eu deixo lá, ele pega e chuta. Então o que acontece? Nessa questão da criação do hábito, é importante eu ter esse meu inconsciente. No caso do Thomas Edison, ele já sabia disso. Sabe como que ele descobriu a lâmpada assim? Como é que ele conseguiu para fazer o filamento? Vocês são da área de engenharia, vocês sabem disso, né? O fogo em contato com o oxigênio, toda a matéria ela dissipa. Né? Então ele colocava filamento de cobre, colocou um monte de teste de matéria-prima para fazer o filamento, porque a eletricidade já existia. Né? Então ele colocava, apagava. Então ele foi trocando as matérias, né? E não deu certo. Aí um dia, só que o sócio dele estava junto, né? Sócio interno. Um dia, eu não sei o motivo, não consigo saber, mas na descrição ele estava olhando uma carvoaria. Como é que fazia carvão? Hoje tem os fornos, né? No passado, como é que era? Coloca fogo na madeira dentro de um lugar fechado e deixa queimando. Na hora que você vê que o ponto tá bom, você tampa todas as entradas de ar para o fogo apagar. No momento que começa a dissipar a matéria-prima, você apaga o fogo. Então tira os pontos de entrada de ar. E ele percebeu isso, olhando. O pessoal foi ali, jogou areia em cima, apagou o fogo. Fez o burro. Tirou o vácuo. Aí, o que ele fez? Aí o inconsciente dele, tá vendo, meu sócio? Tira o ar. Ele pegou esses litrão de leite, né? Que a gente tinha lá antigamente. Então, tirou o ar, o vácuo, ficou aceso. Percebe? Quem é que de fato deu a solução para ele? Não foi ele. Ele só manteve a sociedade com a sua segunda mente. Então, assim, aqui vai uma dica para quem está assistindo a gente. Você é muito mais poderoso do que você imagina. Vamos lá, Aristeu, você está pregando aí o positivismo. Cara, se você é cristão, por exemplo, o que Jesus falou? Vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz. Então, assim, Deus deu tudo para nós. O pai não vai tirar algo seu, ele te dá todas as ferramentas, só que é você que tem que usar. Então, é um processo de diálogo interno. A primeira vez que eu fui falar em público, por exemplo, como é que meu sócio foi treinado? Falar em público é difícil, chamada oral na escola, vai passar vergonha, vão olhar o tamanho do teu nariz, não sei o quê, você é careca, aquela coisa toda, né? Então, assim, aí eu fui falar em público a primeira vez, meu inconsciente falou assim, pode deixar que eu ajudo você. Tua mão vai ficar gelada, daqui a pouco o estômago começa a ter borboleta, e aí vai vir umas manchas assim, tudo vermelhão, né? E se precisar, eu até te desmaio lá. Te salvo. É ou não é, né? As primeiras vezes, vocês estão 1 ano de podcast, mas como é que foi o começo? Foi fácil? É engraçado o pessoal pegar o Thiago hoje, eu tenho a diferença acompanhado. é muito grande. Eu tenho acompanhado. Você vai ficando cada vez mais. Agora, quem é que, na verdade, você vendeu a ideia? Para você mesmo. Exatamente.
E você é diferente sei lá, do melhor podcast do mundo? Não é. Então, assim, é mais eu persistir até meu sócio comprar a ideia. Então, a cerveja é doce, o café é doce, fazer academia é bom, guardar dinheiro é bom. E aqui um parênteses para o empreendedor. Tem que ter hábito de economia, tem que ter dinheiro reserva. Tem que ter dinheiro reserva. Aristeu, mas eu não tenho, sei lá, 10 mil, 100 mil para guardar agora. Comece com R$1. É o hábito. Porque quando você fala assim, eu vou pegar 10 centavos de R$1 e vou colocar, porque isso aqui vai ser o meu futuro, você está tomando um café com o teu sócio. Então não é o número, é o hábito. Depois 10 centavos vira R$1, R$1 vira R$10, R$10 vira 100, 100 vira 1.000, 1.000 vira 100 mil. Sim. Entenderam isso? Não? E vou dizer outra coisa. Está na tua testa e na minha quanto você vale. Está na tua testa. Como assim, Aristeu? Você já percebeu que o gasto, ele nunca é racional, ele é sempre emocional? É. A hora que você vê, já passou o cartão, né? Depois vai arrependimento. Nós somos da área da venda, sabemos disso. Por exemplo, de 20 pessoas que a gente coloca numa sala mastermind, Eduardo, pergunta bem quantas falam assim, como é que eu pago, como é que eu faço? É praticamente uma, se tiver. A maioria sou eu que decido por ela, né? Porque, tipo assim, o sim eu já tenho. Ele que vai ter que me dizer não, né? Mas como ele não soube dizer não, então ele ficou com o sim. Então, o que significa isso? Na mente, o empreendedor é outra dica. O empreendedor ele tem que ter cuidado com a sua vida financeira. Porque se você não cuida da sua vida financeira, teu nível de autoconfiança baixa, você fica frágil, você vai vender picanha a preço vai voltar naquele lado preciso. Preciso trabalhar para ter dinheiro, Aí, para pagar as contas. Exatamente. Então, assim, o cuidado com a vida financeira é muito importante. Muito. Você tem que ter uma reserva. E aí, como é que eu calculo essa reserva? Quantos anos de independência você quer ter? Por exemplo, em que estágio você está? CPF, autônomo, empreendedor ou investidor? Se você estiver no CPF e você ficar doente, quanto tempo você mantém o teu padrão de vida? Se você é empreendedor, quanto tempo você mantém ali os teus negócios? Então é importante você entender isso. A tua reserva financeira é o que vai te levar para o futuro. E isso te dá segurança para você não prostituir o teu produto ou o teu serviço. Empreendedor que começa a prostituir o teu serviço ou o teu produto, ele começa a acontecer o quê? Ele começa a perder o valor para o mercado. Isso a gente chama de posicionamento. Se você faz o que gosta, faz com amor, mantenha teu padrão. Porque o mercado, ele não faz graça. Então, se você começa a prostituir o teu valor, mas não fala para ninguém que eu fiz isso. Não existe isso. Não existe. Parece que agora não existe. Então, assim, é importante entender isso. O nosso treinamento, vou falar aqui, custa R$7 mil, R$8 mil um treinamento por pessoa. Mas é muito caro. É muito caro. O que é caro é você não se preparar. Então, assim, as pessoas ficam lá, muito caro. Aí você começa a ter os retornos das pessoas, eu fechei um contrato de 100 mil, eu dobrei meu faturamento. Então, isso é caro? Você investir em você, que é o poder pessoal que o Napoleão Hill fala? Então, assim, aí depois que você tem o teu poder pessoal, você vai para o poder coletivo, que é a sua capacidade de ser grande através das pessoas. E aí entra a liderança, que é onde muitos líderes e gerentes agem como o chamado líder branca de neve, Jonas. O que é isso daí? Você tem demanda e você traz pessoas e, de repente, aquela pessoa ele começa a se destacar dentro da tua equipe. Aí ele faz um projeto melhor que o seu. Aí você tem dois caminhos. Ou você deixa a tua criancinha que quer a bola de volta, né, porque o outro driblou melhor, ou você fala, uau, vou ganhar 10% em cima dele. Se eu arranjar mais 10 dele, ele me substitui, eu posso ir para a praia. Entendeu não? Sim. Aí tem gente que não consegue romper isso internamente. Ixi, Jonas, mas esse projeto aqui, aí vai lá e passa o facão. E aí é o chamado líder branca de neve, por quê? Ou gerente branca de neve, Eduardo, porque ele vive cortando as pernas de quem é melhor do que ele. E vive cercado de gente anã. Ele é o melhor, ele é o bonzão. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está empreendendo. Na verdade, você tem que pegar gente que é melhor do que você. Para mim, é um orgulho tão grande ver que a Tailine é melhor do que eu nas vendas, que o Vinícius lá no Trema de Gestão é melhor que eu, que a Melissa, que você também conheceu, que é instrutora do Mastermind Team, que é para adolescentes aí de 12 a 17 anos, porque ela é professora há 25 anos. Ou seja, como que eu, que sou da área pública, fiscal, você lidar com adolescentes se ela está lá há 25 anos fazendo isso? Então, assim, que bom que ela
ocupou esse espaço. Então, isso é o empreender. Você não sair do operacional, que é o rompimento, que é o apego da bola, só você quer brincar, então tem que deixar a bola para os outros jogar. Entendeu? Esse é um ponto. O segundo ponto é você começar a interagir com pessoas melhores que você. E aí você tem que deixar eles fazerem. Vai ser do jeito que você gostaria? Não. Mas às vezes sai melhor. Aí quais são os critérios, então, que eu uso quando eu tenho alguém que não faz melhor do que eu? Aí você tem 2 caminhos. Ó. Ou você prepara essa pessoa para ela chegar perto do nível que você quer, ou então vai ter que fazer você mesmo. Procurar outra pessoa. Aí são os critérios que a gente utiliza para um empreendedor fazer uma demissão. Como é que eu demito uma pessoa? Você vai ter 4 perfis de pessoas de comportamento na tua empresa. O primeiro deles é aquela pessoa que chega antes do horário, faz mais que o combinado, gosta da empresa, gosta de você e pensa numa pessoa que vende, que trabalha, que faz e às vezes faz melhor do que você. O que você teria que fazer com uma pessoa dessa? Retribui o favor. No mínimo, chamar para ser teu sócio. No mínimo, porque senão ele vai ser sócio de outro ou ele vai ser teu Vai concorrente. ser concorrente. Então, abra teu olho. Abra teu olho. A gente está cheio de gente no Mastermind pedindo a conta, que é competente no que faz, porque na empresa que ele está, ele não teve oportunidade. Então, se você é empresário, tem alguém que é desse nível, e aí a gente pode dividir em 2. Bom tecnicamente e bom de comportamento, joga no teu time, veste a camisa, veste a pele da empresa, chama esse cara para ter seu sócio urgente. Dá o teu lugar para ele. E você vai abrir outro. Boa. Ou você faz isso, ou não vai caber os 2. É simples assim. É o famoso antes comer uma picanha em 2 do que comer... Essa frase é boa, essa frase é boa. Esse é o primeiro ponto. Então, quantas pessoas você encontra assim no mercado? É 1 em 1000. Pode ficar tranquilo. Mas tem. Mas tem. Se você que está me ouvindo tem essa pessoa, retém. Valoriza. Dá 90% para ele, fica com 10 e vai buscar mais 10. Exato. Tá? É a ponto. Aí tem o outro tipo de pessoa que vai estar com você, que é boa tecnicamente, pensa numa pessoa que trabalha, tem resultado, ele é workaholic, ele acorda cedo, ele entrega a mensagem a Garcia, que nós vamos encerrar falando sobre ela. Ou seja, então, pensa numa pessoa chata, que ninguém gosta. Você suporta ela, porque às vezes ele é metido, é autoconfiante, ele humilha os outros, porque ele é muito bom. Então, ele não tem, às vezes, uma inteligência interpessoal, porque ele é muito bom sozinho. Ele é um lobo solitário. Mas ele produz, ele paga a conta dele. Dá resultado. Então, o que eu faço com um cara desse? Demito? Não. O que está faltando para ele jogar no teu time é você melhorar a tua liderança com ele. É você ser um bom líder. Trabalhar a parte emocional dele para ele se sentir parte da empresa, para ele entender que ele tem o espaço dele, que ele não precisa machucar ninguém, ofender ninguém, humilhar ninguém, porque tem muitas vezes vendedor, por exemplo, que ele é muito bom, ele é 80-20, às vezes o que ele vende é 80% do que os outros 20%, a soma dos 20% dos funcionários não dá resultado, e ele acaba às vezes até humilhando as outras pessoas. Então, assim, esse é um perfil às vezes de uma pessoa difícil. Eu tenho que, como empreendedor, trabalhar com pessoas difíceis? Claro. Porque às vezes ele é muito bom. E dá resultado. E né? dá resultado. Então, é uma pessoa tem que trazer essa pessoa para o meu lado. Então, eu vou trabalhar, vou fazer o mastermind, vou me capacitar, vou ser flexível, né? Tomar as pancadas, vou discordar amigavelmente, sabe? Vou trabalhar a minha criança interior que não está querendo brigar com ela. Então, eu vou trabalhar a minha liderança. O outro perfil é aquele que é o inverso. Pensa num cara que é gente boa, gosta de todo mundo, é o rei do happy hour, ele interage com todos, mas assim, não dá certo na parte profissional. Ele é bonzinho, todo mundo gosta dele, mas não dá resultado, vai vendendo, não dá certo, e aquela coisa, vai fazer um negócio, faz mal feito, mas assim ele vem, e é aquela coisa toda. Todo mundo gosta dele na empresa, mas não paga a conta. O que eu faço com um cara desse? O problema dele não é comportamental, o problema dele é técnico, é operacional. Então, vou fazer uma capacitação para ele exercer bem a função dele. Se a função dele é guardar livro, ele não está indo bem, vamos tentar guardar livreto, também não foi bem? Então, vamos tentar guardar caneca, não foi bem? Aí, tentei tudo que tinha de cargos dentro da minha empresa. Pode ser quem for, gente. CNPJ tem que dar lucro. Rua, mas é só no final. Depois que eu testei ele em todos os cargos, aí... Onde é que está essa evidência? O Henry Ford. O Napoleão Hill relata um fato do Henry Ford, que os gerentes foram lá e iam demitir um operacional que deu um prejuízo para ele de $60 mil. Hoje nós estamos falando em quanto?
200 e poucos mil reais hoje. Os gerentes chegaram, sem coração, né? Deu prejuízo, pum. Porque ele errou lá na linha de produção. O Thomas, o Henry Ford, como líder, falou, meus gerentes eles estão fazendo o papel deles, eu vou fazer o papel de líder agora, né? Ele foi lá e conversou com o colaborador, Jonas e Eduardo. Chegou lá, fez perguntas. Por que ele errou, onde ele errou, o que aconteceu. Manteve ele no cargo. Aí os gerentes foram questionar, por que você mandou embora? Por que você não fez isso? Ele te deu um prejuízo. Ele falou, este erro que ele cometeu, ele não vai errar mais. Vocês concordam que se eu tirá-lo, eu não vou ter que pôr outra pessoa no lugar? A outra pessoa nova pode cometer o mesmo erro que ele cometeu. Então, é criar cultura, tirar proveito dos erros, né? E manteve ele no cargo. Então, essa é a questão. Se ele não é bom tecnicamente, mas ele veste a camisa da empresa, eu vou também segurar essa pessoa, talvez num cargo diferente, numa função diferente. E não deu nada aí, mas não tem o que fazer. Ele está na empresa errada, nas funções erradas, vai fazer outra coisa. Mas é lá no final isso, não no começo. E aí, o quarto quadrante, aí sim. É ele o cara que você mete chato, o pé na bunda. É chato e não produz. Cai fora. Não tem nem por que tá com ele. E pode ser parente. Mas por que eu tenho que demitir parente? Porque quando você trata, se você põe um parente num cargo e tem outras pessoas no mesmo cargo, e você tratar diferente esse parente, você está abrindo uma exceção. E empreendedor que abre uma exceção tem um problema na mão. Então entenda isso. Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, assim, o gerente ele não tem que ter coração, né? Então, o líder é outra coisa. Então, já que a pessoa se propôs a trabalhar nesse cargo, mas é minha esposa, é meu irmão, é meu time, meu sobrinho. Cuidado. Então, aí quem vai pagar a conta é você. Boa. Cara, fazendo merchan agora, Aristeu, eu em 2018, né, eu fiz o Mastermind e o Lince, né? E minha formatura foi um dia antes do meu casamento, né? Foi um dia antes. Coisa linda. E, cara, lá abriu minha mente, uma para livro, né, leitura. Sempre achei bonito quem lia. Só que eu nunca tinha o hábito, nunca conseguia. E aí lá eu criei o hábito, né? Pelo menos uma página que eu lia no dia. Eu fui. Hoje, né, já li muitos livros. E também o curso, né? Quando a gente vai fazer um curso, a gente fala, putz, 7 mil reais. Né? Fala, putz, eu vou gastar esse dinheiro, não tenho. Só que a gente para pensar, gastar tanta coisa boba que não agrega nós em nada, né? Fala, não, eu vou investir isso em mim. E, cara, depois do Mastermind eu fiz trocentos cursos. Não parou né? mais, foi para São Paulo. Exatamente. A gente tá indo, né, todo mês para lá e tal. E a gente vê nossa mentalidade, né, como que mudou, comparado ao Thiago de 3, 4 anos atrás para hoje. Foi, caraca, cara, então foi um divisor de águas para mim, né? E você teve esse grande impacto na minha vida. Então, obrigado por isso. E faz umas perguntas vocês aí, que tá com os três de boca aberta. Mostrar que a gente entende um pouco. Eu gostaria de saber quais são os cursos e o que eles mudam, o que eles visam, a mudança que eles visam em cada parte do empreendedor, né? E para mostrar por que a gente tem que fazer esses cursos, Legal. né? Você vai sair com 2 vendidos aqui. O Thiago tem credibilidade com vocês? Não? Tem, né? Então pronto, o Thiago já vendeu, né? Eu já fiz os 4 aqui. Boa pergunta, Eduardo. Hoje o Mastermind tem 16 treinamentos na sua grade. Tá? Então, o treinamento mais geral é esse aqui de liderança, porque para você exercitar a sua liderança, você tem uma série de outros comportamentos que aumentam o seu poder pessoal. Por exemplo, a confiança em si mesmo. Aí estão todos aqui, são os 17. Né? Se você olhar, você definir o propósito, você saber construir o Mastermind, que é você interagir bem com as pessoas, não você fica sozinho. É a confiança em si mesmo, que é enfrentar os seus medos. Segundo Napoleão Hill, nós temos basicamente 6 medos. Olha só o que nós estamos falando, saber lidar com o dinheiro. Se não souber lidar com o dinheiro também, você vai ter dificuldade. Iniciativa e liderança. Aí depois, o 6º, uso adequado da mente, que é esses 100 bilhões de neurônios aí, né? Pô, tem 100 bilhões. E aí? Mas para trabalhar. Para trabalhar, é o sócio, né? O entusiasmo, que eu fiz uma fala aqui, como é que eu gero entusiasmo. Aí se você olhar, observar o autocontrole, né? Que é controlar a sua ansiedade, seus medos, né? Sua raiva. Então, se a gente não controlar, a gente vai fazer bobagem, porque a criancinha vai pedir a bola de volta, né? Vai cortar as pernas do teu gigante que está ali do teu sócio. Inclusive tem uma dinâmica muito legal que você faz, né? Que é desenhar a casa em 10 segundos. Ó lá. Todas as pessoas desenham a mesma casinha igual. Aí você tem o hábito de fazer mais que o combinado. Aí depois vem personalidade agradável, que é fazer com que as pessoas gostem mais de você. Tem gente que faz um esforço danado, mas depois fica com doença. Sim.
Tipo, é aquele bonzinho, mas que chega em casa, buf, tira a máscara. Sim. Não é isso também. É pegar teu sócio interno e fazer ele ser agradável, natural, sem fazer esforço, fazer isso de maneira tranquila. Pensar com segurança, que é algo muito importante quando você vai opinar, dar uma ideia. Tem gente que fala sem pensar. Sim. Por exemplo, ó, levanta aí teu braço direito, levanta o braço direito. Aí, ó, levanta ele, aponta para o norte. Vixe. Aponta para o norte. Tá pra cá. Ah, engenheiro, né? Engenheiro, né? É. Se você faz uma dinâmica aí com pessoas que... A pessoa faz assim. Aí o outro faz para lá. O outro faz para cá. O outro faz para lá. Você acabou de emitir tua opinião. E onde é o norte? Às vezes você apontou para o sul, para o leste, para o oeste. Então, você é uma pessoa que joga a tua opinião na mesa sem pensar? Então, o Mastermind, ele tem... antes dele falar, ele vai checar a informação. Ele não vai desgastar a sua credibilidade falando coisa de, ai, desculpa, gente, eu falei, dei uma informação aqui, mas não era bem isso. Isso arranha a sua credibilidade, tua reputação. Então, por isso que a gente treina pensar com segurança. Até para discordar de alguém, você tem um método. Então, assim, para se posicionar. Então, você fica muito com tagalerice. E aí você acaba sendo uma pessoa que o mercado não respeita. Porque você muda muito rápido de opinião, você tem que voltar atrás depois. Não é que nós vamos aprender com os nossos erros, mas não é isso. Mas tem coisa que você não precisa errar, né? É. Por que você apontou o braço se ali não era, você não tinha certeza? Agora, não é mais fácil eu pegar aqui no meu celular a bússola, vejo, né, onde nasce o sol, se eu não tenho bússola, sol, então a gente aprendeu na escola que eu tenho que pôr meu braço direito, né, pro leste, aí na minha frente será o norte, não é isso? Exatamente. A gente tem bastante isso por causa da posição do sol. Posição do sol, exato. Então, esse é um critério de tomada de decisão. Até a cultura aqui da cidade, né? Como faz para a gente medir isso? Às vezes a gente precisa saber rápido, tá no terreno, que do lado da nossa cidade é dobrada. E a gente sabe que dobrada é o norte. Então, por isso que eu estava lembrando para onde que era dobrada aqui. É um critério. Então, quando a gente empreende e não tem critérios para tomada de decisão, você fica muito refém, né? Então, isso a gente treina também, Eduardo, é outra questão. Aí depois, como conseguir cooperação das pessoas, a regra de ouro que é praticar o bem, é você ser tolerante, a gente vai trabalhar isso, você trabalhar sua tolerância, porque senão você não vai suportar o erro alheio. E aí, se você for uma pessoa intolerante, você não constrói equipe, não tem jeito, você vai ficar sozinho. Aí vira o Branca de Neve mesmo, né? Que não sabe aceitar o erro alheio. Trata o erro da pessoa como se fosse a propósito, e às vezes não é. Você não vai entender quando a pessoa está ansiosa, quando ela está doente, quando ela precisa da tua ajuda. Então, assim, e aí, por último, a força do hábito. Esse é um treinamento, se eu pudesse resumir assim, Aristeu, qual é o teu sentimento nesse treinamento? Eu hoje pagaria R$100 mil à vista nesse treinamento por tudo que ele me fez em 15 anos. À vista, sem pensar. Lá atrás, eu não pagava, quando eles vieram me apresentar, eu não pagava R$100. Não pagava, porque eu não acreditava nesse negócio de treinamento, eu não sabia que eu tinha essa segunda voz, eu não sabia nada disso. Hoje, eu obrigo o meu inconsciente a ser meu sócio. A virada de chave que você teve foi no Mastermind? No Mastermind, que você fez? no Mastermind. O que mudou todas as suas crenças, o que fez você abrir uma empresa, no caso, também, foi exatamente o Mastermind. Foi no Mastermind. Por quê, Jonas? Antes eu entendi, porque eu já estava entrando em estágio depressivo. Porque quando você tenta, não consegue, tenta, não consegue, teu inconsciente, ele só tem uma missão, o teu sócio interno, e se você deixar ele decidir, ele só vai tomar uma decisão. Come o quanto quer, gasta o quanto quer, porque tudo isso é prazeroso, e fique em um lugar seguro. E às vezes o lugar seguro é num quarto tomando remédio para depressão. Com 2 braços, 2 pernas e 100 bilhões de neurônios. Porque o teu inconsciente ele só tem essa missão, te manter vivo. E hoje o mercado, se manter vivo, não é o suficiente. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E aí é onde é que você começa a sair da zona de conforto? Você, por exemplo, eu não tenho habilidade de delegar, eu não sei ensinar. Vai fazer o treinamento meta-gerenciamento do Mastermind, que você vai aprender, conhecer as técnicas, como é que você delega. Tem passo a passo para delegar. Aí, mas não fez do jeito que eu ensinei. Agora você vai fazer o segundo passo, que é o monitoramento. Então, aí você treina tudo isso. Eu quero falar em público, eu quero falar melhor em público, ou trocar minhas palavras, dominar meu medo. Vai fazer o Mastermind pleno, né? Tudo que às vezes a gente acha que as pessoas têm o dom, que fazem naturalmente, não tem o treinamento para você fazer isso, né? Exatamente. Então, aí você vai treinando. Quais são as nossas limitações? Elas podem ser físicas. Por exemplo, pegar um jockey, por exemplo, né?
pequenininho, minha estatura, eu querer jogar basquete. É possível, né? É até possível. Só que na posição de ir lá e... aí a limitação física. Mas na mente não pode ter. Porque quando eu coloco na mente, eu estou dizendo para o meu sócio, nós podemos ir até aqui. Por isso que eu falei na tarja do valor, né? Porque quanto eu tenho na minha visão, no meu objetivo bem definido, financeiramente falando? Porque o gasto é emocional. Se eu não tenho uma meta financeira, Jonas, tudo que entrar vai sair. Sim. Agora, se eu... é igual guarda-roupa, Eduardo. Se você fica guardando aquelas roupas velhas que você faz um ano, passa um ano e você não usa, ele ocupa espaço. Agora esvazia para você ver. Põe só as que você usa. Em 6 meses você pegou roupas novas. É assim que funciona a tua mente. Porque ela gosta de zona de conforto e você tem que fazer esse exercício, porque a zona de conforto não é boa para o empreendedor. Então, fez algo, vai fazer outro. Atingiu a meta, dobra a meta, vai atrás, sempre correndo. Por que as pessoas aposentam e morrem? Por causa disso, porque o inconsciente dela falou, agora não preciso fazer mais nada. Batemos o final. E você teve, assim, dificuldade? Você saiu, por exemplo... Não sei se você chegou a sair da empresa que você estava para fazer o Mastermind, no caso. Mesmo você tendo a mentalidade, que essa eu acho que é uma dúvida que bastante gente tem. Chega muito conteúdo, igual tem, por exemplo, tem os Segredos da Mente Milionária. Por que se lê tanto livro e tem tão poucos milionários, no caso? Isso. Vai da aplicação, logicamente. Mas, assim, quais foram as dificuldades que você teve, assim, que foi tipo um divisor de águas aí para você, que fez você crescer? Perfeito. Que é o principal, acho que é a dúvida que todo mundo tem, o empreendedor que está começando, é essa, eu vou sair, será que eu vou conseguir vender? Será que eu vou conseguir dar certo? Como eu vou vencer esse medo? Como que você superou essa segunda fase, mesmo já tendo conhecimento? Perfeito. Boa pergunta também. Aí, só fechando a pergunta do Eduardo, então hoje são 16, quem tiver interesse pode entrar lá, mastermind.com.br, né? Então lá tem todos os treinamentos e o descritivo de cada um deles, né? Então treinamento para tudo lá. A gente a pessoa sai emocionalmente bem resolvida. Tem gente que casa, tem gente que separa. Tem gente que pede a conta, tem gente que fecha a empresa. Sim. Porque ela começa Ela a ter entende. ela entende que ela estava dando murro em ponto de faca. Então é normal. A minha mulher fez mastermind e largou de mim. Então, acontece. E é muito comum isso. Eu dei o mastermind lá, o de liderança pro meu funcionário, e ele ficou embora. Lógico, ele era aquele número 1 que nós falamos, e você não deu espaço para ele. Ele entendeu que ele tinha capacidade, ele foi ocupar o espaço dele. Então, assim, basicamente... Quer dizer que o treinamento deu certo. Deu certo. Exatamente. E lembrando que o treinamento é uma ferramenta. Ele não é nós vamos fazer uma lavagem cerebral, né? Não é isso. Vai te dar uma técnica para memorização de nome, né? Que você tem que aplicar. Então, Babu citou aqui dos 21... dos objetos, vai te dar uma técnica de memorização, aí você tem a técnica, mas eu vou ler um livro e não uso a técnica, e depois eu vou esquecer o livro. Então, assim, que nem agora, chega aqui, eu falei com a Leandra, né, que está aqui nos bastidores aqui. Pronto, eu usei uma técnica com ela, de memorização do nome dela. Ou seja, então, assim, a gente tem que começar a entender isso, que tudo é técnica, né? Só que a gente, às vezes, pega a técnica do mercado, tem um monte. Só que a gente tem que pegar aquela que funciona. Pera lá, 20 anos de estudo, há mais de 100 anos no mercado esse treinamento. Pô, é velho? Não, é consolidado. Porque não sobreviveria. Eu estou aqui há 15 anos, Thiago, em Matão. Uma cidade de médio porte. Se fosse um treinamento ruim, você acredita que você ia indicar para teus irmãos, para tua esposa? Não faria, entende? Então, assim, o exemplo maior é a Bíblia, né? Há 2000 anos dando certo. 2000 anos dando certo e a pessoa lê de capa a capa. Ela vai para o céu? Não. Exatamente. Porque quando chegar lá no juízo final, que Jesus fala? Quando eu tive fome, quando eu tive frio, quando eu estava doente, quando eu estava com sede, quando eu estava preso. Você foi me visitar, você me deu de beber, de comer e me agasalhou? É só isso que Jesus vai perguntar. Você é da igreja, você é adventista, você é espírita, você é católico, você é evangélico. Não quer nem saber disso. Eu expulsei demônio. Eu falei, não interessa. Sabe? Você ajudou o teu próximo, é só isso. Por isso até que um dos medos dos 6 é o medo da morte. Sim. E não é que eu vou sair da minha existência, é que eu vou entrar numa nova existência onde eu vou ser julgado. Por isso que o Napoleão identificou que essa é a causa, Eduardo. O que ela peneirou, o que fez na vida. Sim. Ela não tem medo de não existir mais, ela tem medo do julgamento que vai ter. Da nova vida. Por isso que a raiz do medo da morte é aqui, ó. É aqui. Lógico, as pessoas têm medo de morrer e deixar alguém, normal, mas assim, olhando para a velhice, que também
É essa questão do julgamento mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, onde foi meu ponto de ruptura? Eu venho de classe pobre, depois venho para a classe média. Sim. Falei, você está rico? Falei, pobre eu não estou mais. Pobre eu não estou mais. Então, assim, hoje eu tenho metas financeiras. A minha menina de 8 anos sabe até 2030 qual é a minha meta financeira. E aí, se eu abrir aqui meu celular, vai estar aqui, ó, na área de trabalho. Vai estar na área de trabalho a minha meta financeira. Isso eu copiei de você, tá? Olha lá. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que olhar quem é que, na verdade, eu tenho que convencer todo dia? O meu sócio. Porque quem vai buscar esse dinheiro é ele, não eu. Quem vai cuidar da minha saúde é ele, não eu. Quem vai cuidar da minha família é ele, não eu. Eu só vou escolher onde eu quero chegar. Depois eu chamo ele para vir junto. Então é o Pink e o cérebro, sabe? O cérebro sou eu, que nós estamos conversando aqui. Só que tem que fazer as coisas para dar certo. E o Pink é o que vai carregar o serviço pesado. E o Pink é o teu inconsciente. E aí eu tinha que romper essa questão da venda. Sim. Como é que eu vou ganhar dinheiro se eu não vendo? Foi quando eu comentei que eu chamei a Tailine e falou, ela também não vendia, a área do direito, eu da área, vamos vender. Aí tomamos porta na cara, normal. Só que hoje, de cada 10 que eu sento, eu fecho 8. Mas no começo, Isso é taxa de conversão. mas no 30%. começo de cada 10 que eu visitava, eu fechava um mais ou menos. Então, normal. Então é método, né? Então, assim, esse foi o ponto de ruptura. E aí, aliado a isso, já estava o meu efeito platô do dinheiro. Entendi. Olha como são as coisas. Como meu pai passou muita dificuldade, eu fui buscar algo de segurança, que é a área pública, para eu não passar fome, entendeu? Poxa. Aí eu fui fazer um Mastermind e eu descobri que eu também estava no caminho errado, porque mesmo eu tendo um salário todo mês ali na conta, eu gastava mais do que eu ganhava. Entendi. Então, o hábito da economia, saber lidar com o dinheiro, é muito importante, mas para isso primeiro eu preciso ganhar o dinheiro. E a melhor forma de ganhar dinheiro é vendendo. Então, eu tive que fazer esses 2 rompimentos. Eu precisei tirar o chipzinho, sei lá, de ganhar, sei lá, 5 mil, R$1.000, sei lá, um salário mínimo, né? Tchum, e vão trocar por um maior. Que hoje até minha filha já está implantada. Você fala, Larissa, qual que é a nossa visão? Aí ela fala, cada dia, cada hora, minha vida melhora com... Vou revelar aqui, até 2030, 100 milhões de reais vendendo treinamentos Mastermind, se Deus quiser. Show. E Ainda por bem quê? que eu sou seu amigo. E por que é se Deus quiser? Eu vou vender isso sozinho? Não, a equipe está vindo e está acontecendo. E aí quem é que está fazendo tudo isso acontecer? O meu sócio. É o meu sócio, porque aí ele comprou a ideia. E aí, até por conta do horário, eu fico preocupado aí com vocês. Eu gostaria de falar sobre Me dá um aí essa também. mensagem aqui, ó, que chama Mensagem a Garcia. Se você puder procurar na internet, é uma mensagem que rodou o mundo, principalmente durante a guerra, lá no Japão. É muito interessante essa mensagem a Garcia. Foi quando o presidente norte-americano estava em guerra com o México ali e ele precisava mandar uma mensagem para o seu general. E o general é o estratégico, né? Todo estratégico você tem que cuidar, né? Que é o que o Henry Ford falava assim, olha, eu posso pagar as pessoas para fazer quase tudo por mim. Quase tudo. Tanto que o Henry Ford ele foi questionado na guerra, ele foi lá, ele ajudou, mandou dinheiro, tudo, né? Mas ele, o carro foi usado também para a guerra e queriam meio que demonizar ele, né? Porque ele foi o culpado, aquela coisa toda, né? Aí os advogados, um monte de gente pseudo-intelectual, que naquela época o conhecimento, né, era muito importante. Hoje não é mais. Ele é importante como base, né? Porque senão você vira um pastel de vento também, né? Você tem atitude, mas não tem conhecimento. E aí ele pegou e foi muito questionado. E reuniram lá um corpo de advogados querendo condená-lo, sabe? Por ele ter contribuído indiretamente para a guerra. Por conta dos carros, que piorou a situação e tal. E como se ele fosse o culpado, né? Aí chegou uma hora, eles sabatinaram ele por mais de 1 hora, fazendo perguntas. Quantas pessoas foram enviadas para a guerra, não sei o quê. Sabe, perguntas de conhecimentos gerais? Chega 1 hora, depois de 1 hora, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu não preciso ter conhecimento, preciso ter sabedoria. Boa. Porque o conhecimento eu compro. Eu tenho na minha mesa um monte de botões que eu aperto e vai vir uma pessoa que ganha 50 vezes mais do que vocês, que trabalha para mim. E tudo que vocês estão perguntando, ele sabe. E ele trabalha para mim.
Ou seja, então não preciso responder essa pergunta. O que interessa é usar a sabedoria. Quantas foi, eu não sei, mas que voltou menos, voltou. Que diferença faz essa conversa que a gente chama conversa de arquibancada, né? Que aí é aquele gente, né, inchado de informação, mas não tem resultado. Não tem dinheiro, a família não vai bem, sabe? Então, assim, parar de falar, né? Isso é papagaio, fala. Hoje você tem o Google, você digita aqui, você tem todas as informações. Então, é um desrespeito eu dar uma palestra, por exemplo, lendo um slide lá para você. Não existe isso, né? Não existe. Então, em resumo, esse que é o ponto central. Quando a gente fala do Henry Ford, o que acaba acontecendo? Da mensagem a Garcia, o presidente precisava ir lá para o general e o general ficava num lugar que ninguém sabia. Porque se soubesse, ia matar o general para acabar a guerra. Então, o empreendedor é o general, então ele precisa cuidar, preservar a sua vida. Então, você tem que se cuidar, porque você que vai tomar as decisões, e a decisão altera a realidade. E aí, o que acontece? Ele chamou um soldado, chamava Rovan, e entregou a mensagem para ele. Falou, você tem que encontrar o general e entregar essa mensagem para ele, porque os Estados Unidos dependem do que está escrito aqui. Essa guerra depende do que está escrito aqui. E ele simplesmente pegou a mensagem, aqui, colocou num saquinho plástico, né, para não molhar, e aí atravessou sozinho, não perguntou nada, e foi atrás e entregou. Passou rio, mato, não falou, mas onde é que ele está? Sabe, qual é a cor do cabelo dele? Ele não perguntou nada, nada. Ele foi lá e entregou. Então, tem gente que é isso, você chama ele para trabalhar para você, mas quanto eu vou ganhar? Qual horário que eu vou cumprir? E começa a fazer um monte de questionamento, sabe? De racionalizar, e ele nem deu o resultado ainda. Então, a gente precisa de pessoas que entregam a mensagem. E é isso aqui, depois no finalzinho vocês vão ler, vai perceber que tem empresas que hoje estão usando a mensagem da Garcia para contratar. Chega aqui, por exemplo, eu chamo, o Thiago vai trabalhar para mim, vocês três, aí vocês querem um emprego comigo, um exemplo. Aí eu vou entregar, falar, faz uma pesquisa aí do Dr. Fritz, vamos supor que é engenharia. Aí um vai falar assim, mas Dr. Fritz, o que tem a ver? O que é isso? O que é? Pronto, pode ir embora. Tem outro que vai pesquisar sem perguntar. Sem perguntar, entenderam? Não? Então, a gente precisa de gente assim, e o empreendedor ele tem que ser assim. Qual é o meu alvo? Vou lá e vou entregar a mensagem a Garcia. Então, não tenho tempo para vitimismo e nem para desculpa. Porque se eu vitimizar e eu der desculpa, o meu inconsciente, meu sócio, vai me jogar para baixo. Então, que a gente possa entregar mais mensagem a Garcia, né? Resultado e não desculpa, né? Porque a desculpa não paga a conta e o que altera são os nossos resultados. Em resumo, é isso, né? A última pergunta, uma coisa bastante que eu aprendi no Mastermind também é a diferença de preocupação com problema. Boa pergunta essa. Boa pergunta. O que acontece hoje? A preocupação, você que está aí assistindo o podcast, vou te pedir para você fazer um exercício agora, Você vai entender o que é preocupação e problema. E preocupação está matando as pessoas. Né? Fecha teu olho, Eduardo, fecha do olho, João, não sei se o Thiago já fez isso também. Vou fazer. Fecha o olho aí, quem estiver assistindo o podcast agora. Olha só. Imagina que você está pegando um limão agora, azedo, bem azedo. Você vai cortar esse limão ao meio e você vai passar limão na metade desse, passar sal na metade desse limão. Passa sal, bastante sal. Agora pega essa metade com sal e leva até a sua boca e começa a chupar como se fosse uma laranja, vai chupando aí. É uma delícia, né? Aí pode abrir o olho. Quem fez o exercício começou a dar um processo de salivação, sim ou não? Sim. Isso é um fato, né? Sim. Olha só. O teu organismo produziu um fato, que é uma reação hormonal. E você chupou o limão de verdade? Não. Eu já estava até imaginando a pinga junto. Era depois, né? Caso não salivasse. Não salivei, então agora põe a pinga. O que acontece? Olha só, o teu corpo, que é o teu sócio, que é responsável pelo teu corpo andar, dormir, sabe? Se alimentar, pegar o alimento, quebrar ele em vitaminas e proteínas... Ele faz tudo isso, só que aqui fora é você que diz o que está acontecendo para ele. Então você burla o sistema para dar o resultado. É um bug, é um vírus. Então, quando você, através dos seus 5 sentidos, que é o tato, paladar, olfato, visão e audição, que é o meio de comunicação com ele. É como se o celular que você usa para falar com ele é isso daí. São 5 sentidos. E se você falar assim, aqui fora tá frio, ele vai, né, arrepiar, vai pôr blusa.
Depende de como eu interpreto. Aqui, ó, o Thiago é uma pessoa complicada de lidar, ele vai, é verdade, o Thiago é uma pessoa complicada de lidar. A vida aqui fora tá difícil, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a exercitar isso para te proteger, para te manter vivo. Então, olha só, o que é uma preocupação? É um pensamento falso, como chupar um limão que você não chupou. Mas que causa em você uma reação verdadeira. E essa reação pode ser autoimune. Criação de uma doença, por exemplo. Um AVC, um infarto, um câncer. Então, a única dica que eu posso dar para você já de imediato é: comece a tomar cuidado com o que você leva para dentro. Porque primeiro eu penso. Se eu pensar que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Se eu pensar que vai dar tudo certo, eu vou arranjar um sócio aqui dentro que vai me ajudar. Se eu pensar que vai dar tudo errado, também vou arranjar um sócio que vai me atrapalhar. Então, que vai dar cabo a isso, que é o pink e o cérebro, né? O cérebro e o pink, né? Então, assim, você só dá a direção. Então, o maior exemplo disso, que o teu cérebro ele se engana, que os nossos sentidos a gente se engana. Você pega um balde com gelo e coloca o braço lá. E um balde com água morna, quente. Que não te queima, mas que é quente. E no meio você coloca um balde com temperatura ambiente. Tira os dois braços ao mesmo tempo e coloca no meio, balde do meio. O braço que estava no balde gelado, essa água vai ficar quente. E a água que estava quente, essa água vai ficar fria. Entendeu ou não? Então, os seus sentidos é o canal de comunicação. Então, é você que interpreta para o teu inconsciente o que é realmente uma preocupação. E o que é uma preocupação? Um pensamento falso que você foi para o futuro e que não existe, ou está voltando ao passado e você não tem como mudar. E isso faz você perder qualidade de vida, que é viver o agora, o momento. Nós estamos aqui, gente, 1h e pouco fazendo essa entrevista e tal. Não adianta eu ficar preocupado com os meus problemas. Eu tenho que curtir o momento aqui. Sim. E tem gente que tira férias e não está lá, só está o corpo. E aí a mente ou está no futuro ou está no passado. O que acontece quando tua mente não está onde está o seu corpo? Você não vive o momento. Por isso que você está com essa sensação de que o mundo está passando rápido. Você não sente o sabor da comida, você não curte tua família, você não curte teus filhos, você não curte teu cônjuge, você não sabe nem o que você não lembra o sabor da comida. Então, assim, viver o momento é agora, ó. Água. No meu corpo é mais de 90% água. Eu senti sabor da água, sabe? Vou tomar o café, vou sentir o sabor do café. Isso, eu tô com meu amigo, vou curtir meu amigo. Para isso eu também tenho que estar no corpo. No corpo. Quando ela está fora, ela está chamando o corpo. Você é onipresente? Não. Aí o teu corpo quer estar onde está a mente, e isso gera o que em você? Ansiedade. Aí o corpo fica ali, acelerado, mas não sai do lugar. E aí você que está produzindo isso em você. Então, o que é uma pessoa ansiosa e preocupada? É aquela que tem mais pressa do que tempo. Então, na mente pode tudo, e o corpo não pode tudo. Então, você tem que respeitar a velocidade do teu corpo. Isso é viver o agora, o momento. E o que é problema? Problema é quando é algo fato. Eu dou um cheque pré-datado para 30 dias, chega no 29º dia, o dinheiro não entrou, eu fiquei 29 dias vivendo um problema que não existiu, no 30º dia entrou o dinheiro. Então eu vivi 29 por um problema que não existiu, sofri por isso porque eu chupei limão que na verdade não chupei. Então por que eu antecipei um problema que não existe? Para o meu corpo, ele existe. Então a preocupação é uma mentira, mas que produz uma reação verdadeira. E o que na verdade, onde é que eu tenho que pôr meu corpo de verdade? No problema. Chegou no 30º dia, o cheque não foi compensado. Agora eu tenho uma conta bancária com um CPF ou um CNPJ devendo algo para alguém, um credor e um devedor. Aí sim, o problema, Eduardo e Thiago e Jorge, ele tem identidade. Tem fundamento. Ele tem fundamento. Ele tem existe. Uma porcentagem, não tem? Tantas... Aí, bom você tocar nisso. Segundo nossos estudos lá no treinamento, que a gente passa para os nossos participantes, 95% das nossas preocupações não viram problema. Nossa! Quando sua mente está ocupada. Então, você imagina, você pega de cada 100 problemas que não existem, você vive com 95 como se existisse. E aí você perde energia, perde saúde, você perde qualidade de vida com coisas que não existem. Então, como assim, Aristeu? Quantas vezes você não dormiu, você ficou chateado, você ficou nervoso, ficou irritado e chegou lá, deu tudo certo? Só pensar nisso. Preocupado com uma dor, e aí chegou lá, não era nada disso. Então, assim, basicamente, por isso que a gente trabalha lá 33 princípios. Eu falei 2 aqui, né?
São 33 princípios para você controlar a tua ansiedade. Porque a tua ansiedade também atrapalha no empreendedorismo, porque você pode contaminar a tua equipe. E um empreendedor ansioso, ele, mesmo que ele não fale nada, as pessoas percebem. E aí as pessoas não vão ficar junto com pessoas que são preocupadas e ansiosas, não têm autocontrole, né? Então, em resumo, é isso, né? Perfeito. Estamos os três aqui de boca. Cara, gostaria de agradecer. Foi um ensinamento muito... Bom, eu sou suspeito a falar, né? Mudou minha vida. E, Du, entrega o presente aí pro... Ah, ó, coisa linda! No cantinho das conquistas, hein? Ó! Deixa lá. Coisa boa. E gostaria que você deixasse aí suas considerações finais. Conta uma história pra gente, igual você termina o Mastermind. Eu gosto dessas histórias aí. Obrigado pela oportunidade, quero agradecer Nós você. agradecemos. Né? Tá? Vocês são bons anfitriões, né? Tiago, Jonas, toda a equipe aqui, né, dos bastidores aí. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tá? E o que eu posso deixar de mensagem é exatamente a minha história, né? Para quem foi engraxate, né? Aí, como é que você prova que você é engraxate, né? Eu lembro quando a gente tinha que engraxar, as pessoas chegavam lá no Paraguai, né? Porque separa a cidade, é uma fronteira, né? É fronteira seca que chama, né? Você atravessa a avenida e está no outro lado do Paraguai. E aí lá era muito terra, né? Não tinha asfalto, então as pessoas chegavam com aquele pé todo cheio de barro, né? Aí eu tinha que levar um esborrifadorzinho de água para lá, limpar o sapato primeiro para depois engraxar, né? Para depois engraxar. Era algo sacrificante, mas eu tinha lá meus 6, 7, 8 anos, até os 9 mais ou menos. E aí no final, alguns dos clientes pediam para você bater um samba, né? Que é você pegar aquele pano, né? Que você tinha que né? E fazer. E era esse movimento aqui que tinha que fazer. Que aí tinha cliente que conhecia o trabalho de outros engraxates, aí vamos ver se é bom mesmo, né? E aí tinha que fazer o samba, fazer o barulhinho e o movimento, né? E teve uma vez que, nessa questão de engraxar, às vezes eu engraxava um sapato, 2, né? Aí teve uma vez que teve um dos empresários, ele me chamou lá na casa dele e falou, ó, engraxa meus sapatos aqui. Ele veio com uma caixa, Thiago. Nossa. Uma caixa, assim. E tinha uns 30 pares de sapatos, né? Então, por que eu estou dizendo isso, assim? Porque no começo era muito sofrido. Falei, poxa, hoje só engraxei um, ou não engraxei nenhum. Só que quando eu vi aqueles 30 pares de sapato, falei, olha, às vezes o que eu ganhei num mês aqui, uma engraxada, né? Então, por que eu estou dizendo isso? O esforço é necessário. E a persistência é a mãe, né? Então, se você persistir, você vai delegar para o teu inconsciente vai comprar a ideia e ele que vai fazer a coisa acontecer, né? Então, e aí as coisas vão começar a aparecer. Então, assim, Aristeu, eu não acredito em mim ainda. Não acredito em mim, minha autoconfiança está baixa. Vou te pedir uma gentileza. Se não fizer uma Mastermind, não tem problema, tudo. Mas, assim, comece. Se você não acredita em você, acredita em Deus, né? Acredita em Deus porque Deus é o teu pai e o pai nunca deixa um filho passar necessidade. Só que como você é adulto e é tomador de decisão, um pai nunca obriga um filho a morar com ele, amarrar num pé da mesa. Foi um questionamento que eu sempre fiz para Deus. Para lá, se Deus é tão bom como se fala, por que tem tanta gente sofrendo, né? E aí é aquela máxima. Você está lá com o problema, mas também já tem o remédio dentro de você. Só que você não quer usar. Então, assim, existe o remédio dentro de você. Existe o remédio dentro de você. Então, você tem que pegar e tomar posse disso. Mudando a tua forma de pensar e as coisas vão acontecer. É fácil, Aristeu? Não. Não é fácil. Mas é impossível? Também não. Também não. Então, o que eu posso dizer? Acredite em si mesmo. Não consigo acreditar em. Então, acredite em Deus. Acredite em Deus, porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. Você tem tudo o que os grandes homens têm e tiveram quando começaram. 2 braços, 2 pernas, 24 horas e um cérebro com 100 bilhões de neurônios. Aristeu, eu estou te ouvindo, não tem 2 braços. Às vezes não tem 2 pernas. E tem gente assim, dando palestra de motivação. Então, onde é que está o problema? Aqui e aqui. Aqui, o cérebro e aqui o pink. Então, chama teu sócio, mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Eu conseguirei. Quantas vezes? Talvez 3 meses, né? Talvez 3 meses. Uou!
Tô pensando quantos cortes vão dar esse podcast. Vai ter conteúdo pro ano inteiro aí, vai ter que trabalhar isso. Compartilha para nós, né? Essa estrutura aqui. Mas tá? Aristeu, obrigado mais uma vez, cara. Foi excelente aí. Bom estar aqui com você. Eu que agradeço. Agradeço de coração. Obrigado, Thiago. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final aí de mais um vídeo, um conteúdo sensacional para vocês, novamente. Essa palavra define, foi sensacional, né? Foi excelente. Então não esqueça de compartilhar esse vídeo aí, enviar para os seus amigos, empreendedores, pessoas que estão ali, às vezes, patinando, não teve o olhar ainda, não sabe, não tem orientação. Esse vídeo vai mudar a vida de muita gente. Então compartilha, manda para todos os seus amigos, familiares, manda nos grupos que você tem de WhatsApp. Divulga o máximo possível para esse conhecimento chegar a mais pessoas. Não se esqueça também, pessoal, de visitar nosso site, verticalizandosonhos.com.br. Lá estão os nossos e-books, já os primeiros 2 e-books que nós lançamos, instalações hidráulicas e também dicas de financiamento. Esses são os primeiros de uma série que a gente vai lançar aí de conteúdo de construção para vocês, tá bom? É isso aí, Jonas. Pessoal, queria agradecer demais aqui. Sensacional ser humano, grande Aristeu, deu uma aula aqui pra gente. E ele entregou essa mensagem e foi a primeira coisa que eu li aqui. E para mim bateu que nem uma flecha, vem de encontro, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabem por quê? Eu lhes direi por quê. Porque nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam. É isso aí. Pessoal, sensacional esse podcast. Obrigado mais uma vez, Aristeu. E até a próxima. Valeu!